cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Operário. Nove horas, 5 minutos, muito boa noite a você que nos acompanha aqui nos 99.1 do seu rádio, nos acompanha também no YouTube. Eu sou o Fábio Chaib e a partir de agora você fica com a abertura da 23ª rodada da Série B. Tem Macaca em campo, a Ponte Preta tentando mais uma vitória em casa, recebe o Operário. Jogo este da 23ª rodada, abertura jogo único nessa sexta-feira. Muito obrigado a você que nos acompanha então no 99.1 do seu rádio. Com Marcelo Abreu aqui nos comandos técnicos, aqui no nosso estúdio, no Jardim São Gabriel. E Naldo Araújo, trazendo esse sonzão do Moisés Lucarelli. Está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta, Operário. Então vamos direto para o Moisés Lucarelli para trazer mais informações, mais detalhes desta partida. Lá no Moisés, a Ponte Preta não perde, está fazendo ótima campanha, principalmente sob o comando de Nelsinho Batista. Então vamos agora com as primeiras informações, com os primeiros detalhes da Macaca para essa partida com o repórter Antônio Lupi. Muito boa noite, Lupi. Tudo bem, Jaime? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. A Ponte Preta busca manter a invencibilidade jogando aqui no estádio Moisés Lucarelli desde quando Nelsinho Batista chegou para comandar a equipe. 7 jogos, 6 vitórias e o empate que aconteceu na última partida em casa contra o Goiás. Macaca vem de derrota lá na Arena da Amazônia para o Amazonas por 2-1. Por isso, busca a reabilitação hoje contra o Operário e uma escalação que tem a volta do Elvis, tem a volta do Castro, tem Tomás na lateral direita, na vaga do Igor Inocêncio, que está suspenso, e tem Gabriel Novaes, que está confirmado no ataque ao lado de Gé. A dupla de ataque da Macaca com Gé e Gabriel Novaes para tentar vencer o Fantasma aqui no Majestoso. Olha só que boa notícia pro torcedor ponte pretano, então, ataque com Gé e Gabriel Novaes, que se recuperou de contusão, vai pro jogo então. É a Ponte Preta tentando mais uma vitória no Moisés Lucarelli. E o Fantasma e o Operário, como vem? O Operário começou tão bem a competição, deu uma freada agora, não é, Lupi? Freou bem, viu, meu caro Fábio Chaib? O Fantasma nas últimas 3 rodadas não tem assustado ninguém, porque perdeu as últimas 3 partidas e a última perdeu pro Vila Nova de virada em pleno estádio Germano Krieger. Caiu como um balde de água fria essa derrota para os comandados do técnico Rafael Guanais, que está meio que ameaçado no cargo se não conquistar um bom resultado hoje contra a Ponte Preta. Mexe bastante Gabriel Bosquilha, lembra dele? Aquele ex-São Paulo e que inclusive estava no radar da Ponte Preta, é uma das novidades no Operário para enfrentar a Macaca. Felipe Augusto também está confirmado, Vinícius Mingotti é o camisa 9. E olha só como é que a semana está conturbada no Operário. 2 jogadores foram liberados, o Rafael Lucas
e o Felipe Garcia, que foi um dos principais jogadores na campanha do acesso do time paranaense da Série C para a Série B de 2024. Chaibe. Esse é Antônio Lupe, sempre muito bem informado, trazendo todos os detalhes. Daqui a pouquinho, 9h30, tem Ponte Preta e Operário no Moisés Lucarelli. E quem está no Moisés Lucarelli também, lá na cabine com aguinha, com café, toda bem equipada. É ele, o nosso comentarista Gabi Castro, que vai trazer esse primeiro destaque aí dessa partida. A Ponte consegue mais uma vitória sob o comando de Nelsinho Batista aí no Majestoso. Muito boa noite, Gabi. Boa noite para você, Fábio Scheibe. Boa noite aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. A expectativa é essa. A Ponte entra em campo hoje contra o Operário com o favoritismo. Eu acho que a Ponte nas últimas rodadas ela está devendo. Eu acho que eu já elogiei bastante aqui o técnico Nelsinho Batista, foi uma ótima contratação, a equipe melhorou, mas quando foi para dar aquele salto, para se estabilizar na primeira parte da tabela, a Ponte tem falhado. Então ela segue sem nenhuma vitória fora de casa, aqui no Majestoso, que estava atropelando todo mundo, já sofreu contra o Avaí, gol no segundo tempo, depois dos 30 minutos, depois já empatou com o Goiás, por pouco não saiu derrotada, então é hora de melhorar o rendimento também aqui no Majestoso. Hoje tem que tomar conta da partida para começar uma sequência de vitórias. É uma escalação animadora, acho que quando o torcedor olha, ele enxerga já um meio-campo que ele conhece, com os dois volantes, com o Castro e também com o Emerson Santos, dando aquela liberdade para o Elvis camisa 10, porque ele olha para frente e ele tem 3 boas opções no ataque. Tem o retorno do Gabriel Novaes, que é um jogador diferente, fisicamente é um jogador que se destaca na Série B. Tem o Gé, que é o artilheiro da Ponte na Série B, também é outro jogador que vive boa fase, e tem o Everton Brito, que está tentando se consolidar. O técnico Nelsinho Batista está apostando as fichas, então, no Everton Brito como um ponto, um jogador insinuante, que precisa chamar mais a responsabilidade do jogo, mas já deu uma assistência aqui contra o Avaí no cruzamento, é um jogador que está em crescimento. Então, acho que, de fato, a Ponte vem para a partida de hoje para tentar mais uma vitória com o técnico Nelsinho Batista, interromper essa sequência de 3 jogos sem vitória que já começa a incomodar, já está de novo na segunda parte da tabela de classificação e hoje é um jogo para vencer e ultrapassar um adversário que está logo à frente, viu, Fábio Scheibe? Essa é a esperança do torcedor Ponte Pretano, então, por mais uma vitória jogando no Moisés Lucarelli. Lembrando que a Ponte jogou na terça-feira à noite, percorreu mais de 3.000 quilômetros, saiu de Manaus, chegou a Campinas e já na sexta, 72 horas depois, já vai a campo novamente. Que loucura essa, não é? Carlos Cabela, que está aí também no Moisés Lucarelli e vai narrar, trazer todas as emoções dessa partida pra gente. Muito boa noite, Cabela! Muito boa noite pra você também, meu caro Fábio Scheibe. Faz parte, né? Faz parte do contexto da Série B do Campeonato Brasileiro e também da Série A, que não tem muita diferença, não. Viajar do sul ao norte e jogar 2 vezes na semana faz parte de todo esse contexto aí, né? O time da Libertadores, por exemplo, vai jogar lá na Bolívia, como foi o Flamengo, por exemplo, jogou semana passada, não, ontem lá na Bolívia, e final de semana já está em campo novamente, ou seja, a viagem é maior ainda, muito mais longa ainda, tem que entrar em campo, tem que dar conta do recado, por isso que tem que ter elenco, principalmente o elenco é importantíssimo nesse momento para o técnico poder girar. E ainda mais quando se está um calor, como hoje, né? Estamos no inverno, né? Dia 23 de agosto, nós não chegamos nem na metade do inverno ainda e a temperatura está quase 25 graus essa noite aqui no Moisés Lucarelli. Tá quente pra caramba e a Ponte Preta tem que se desdobrar em campo para conquistar mais 3 pontinhos. Nós estaremos por aqui, meu caro Fábio Scheibe. Esse Carlos Cabela, calor gostoso, um bom programa pro torcedor Ponte Pretano. Sim, gostoso nada. Você prefere o frio? Eu prefiro. Vai fazer frio agora, hein, Scheibe? Tá de blusa aí ou não? Não, aqui dentro tá com 20 graus agora, o ar-condicionado bombando, o Gabi Castro se arrepia, mas eu tô O Fábio Scheibe gosta de frio. Hoje ele tá feliz lá no estúdio sozinho. Ele coloca o que ele quer lá Ele na ligou tabela. E aí dois ele manda hoje. um calor gostoso, né? É isso que é engraçado, é calor gostoso. Claro, você tá no ar-condicionado com 10 graus aí, pô. comodidade. 9 horas 14 minutos, falta pouco, 16 minutos para a bola rolar no Moisés Lucarelli. É a Ponte Preta abrindo a 23ª rodada
da Série B e tentando ganhar mais uma partida para encostar na parte de cima da tabela. Daqui a pouquinho eu trago todos os jogos, toda essa rodada. A gente tem mais informações com o Antônio Lupe também e vamos bater um papo com Gabi Castro, com Carlos Cabela, antes da bola rolar no Moisés Lucarelli. 9h14, um rápido break, daqui a pouco a gente volta então com mais informações. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Operário. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Apoio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Operário. Enquanto a bola não rola. 9h16, 9h30, tem Ponte Preta e Operária. A gente volta ao majestoso, ao Moisés Lucarelli, acionando o repórter Antônio Lupe, perguntar sobre a presença de público. O pessoal vai comparecer ao estádio? Como que tá o ambiente aí, Lupe? Ô, meu glorioso Fábio Chaib, é o seguinte, você sabe que 9h30 da noite, sexta-feira, fica difícil a gente fazer um apelo pro torcedor vir do estádio. Por quê? Eu posso colocar aqui 150 motivos para ele não vir. Ele não... Ó, deixa eu tirar o Paulinho Santana, que senão ele vai tomar água. 150 motivos aqui para o torcedor não vir ao estádio, mas, por enquanto, a presença do público é bem tímida, não chega nem perto da última partida contra o Goiás, mas repito, 9h30 da noite, para o torcedor, é bem complicado, viu, Chaib? É estranho que esse é o único jogo da noite na Série B, a partida 9h30 da noite, não sei por que não foi realizada antes. Não foi marcada para umas 7h, 7h30, né? É estranho realmente, mas esse horário acaba prejudicando o público que vai ao estádio. Tá meio devagar hoje aí, Gabi? Olha, Fábio, são críticas que precisam ser realizadas à CBF, né? De fato, a Ponte joga terça-feira, faz a maior viagem, que é aqui da cidade de Campinas para Manaus, na terça-feira. Na sexta já tem um novo jogo. Acho que isso prejudica também, prejudica o espetáculo, prejudica tudo. Esse jogo não poderia ser hoje, na sexta-feira, 9h30 da noite ainda, horário tarde pro torcedor também. O ideal seria no sábado ou até no encerramento de rodada. Mas às 9h30 da noite é para dar o tempo certo de descanso dos jogadores também. Mas é o tempo mínimo também, né? O tempo mínimo. Poderia esse jogo tranquilamente ser no sábado, colocar um outro jogo hoje. Então acho que muitas vezes falta este cuidado, sabe? Já que é a maior viagem, então se um time joga na terça, vamos colocar na outra semana. O Guarani joga na terça-feira, não é? Encerramento de rodada.
Então poderia colocar, inverter, por exemplo, domingo contra o Botafogo, colocar, por exemplo, o jogo da Ponte no domingo, alguém que jogou há mais tempo hoje na sexta-feira, então acho que falta um pouquinho esse cuidado. Agora, cuidado, desculpa, cuidado, vai ter jogo domingo, 9 horas da noite. Eu falei do Flamengo que foi lá pra Bolívia, justamente por isso, colocaram o Flamengo para jogar domingo, 9 horas da noite. E em relação ao torcedor, não tem muito como cobrar, viu, Fábio? Porque é sexta-feira, horário muito tarde, a Ponte vem de 3 jogos sem vitória. É óbvio que a gente gostaria de ver muito mais público que aqui, mas não tem como cobrar, não. Tem mais um detalhe, não pode ser amanhã à tarde aqui o jogo. Tem Palmeiras, né? Aqui. Mas tem domingo, segunda, enfim, data é o que não falta, mas foi marcado para hoje. Torcedor comparecendo, torcedor chegando, mas não naquele número que nós gostaríamos para ter aquele Moisés Lucarelli, como nós já vimos muitas vezes. Já tá marcado, não temos que fazer mais, 9h20 da noite, faltando 10 minutos, o torcedor ainda pode comparecer ao Moisés Lucarelli, dar o apoio à Macaca na abertura da 23ª rodada. A gente falou desse jogo, que é jogo único na sexta-feira, mas amanhã a 23ª rodada prossegue com 2 partidas. Central da Bola. Na Vila Belmiro, às 4 da tarde, o Santos em crise, né? Tá meio duvidosa a relação com o Fábio Carilho, técnico, encara o Amazonas, Santos e Amazonas, amanhã 4 da tarde, amanhã também às 5 lá em Itu, no Novelli Júnior, tem Ituano e Goiás. Domingo, 4 da tarde, total cobertura CBN, lá no Santa Cruz e Ribeirão Preto, tem Botafogo e Guarani. Também no domingo, às 6h30, Vila Nova e América, mesmo horário de Chapecoense e CRB na Arena Condá. Na segunda-feira, mais 2 partidas, tem Paysandu e Mirassol na Curuzu, Ceará e Novo Horizontino no Castelão. E a rodada, a 23ª, se encerra apenas na terça-feira, com mais 2 partidas. Na ressacada tem Brusque e Sport, e no Couto Pereira, 9h30 da noite, tem Coritiba e Avaí. Neste momento, os 4 primeiros colocados da Série B são o Novo Horizontino, 40 pontos, líder da competição. O segundo colocado é o Santos, 38. O Mirassol tem 38 também na terceira colocação. E o Vila Nova é o 4º colocado, 36 pontos ganhos. A Ponte Preta, neste momento, é a 13ª colocada, 28 pontos. E o Operário, adversário da Ponte, está uma posição acima, na 12ª posição, tem 29 pontos. Então, a vitória é fundamental para a Ponte, porque ultrapassaria o adversário na tabela de classificação. Na zona de rebaixamento, na verdade, na 16ª colocação, primeiro time fora da zona de rebaixamento, o CRB ocupa a 16ª colocação, 24 pontos ganhos. Na zona da degola, a Chapecoense é a 17ª, tem 20 pontos. O 18º é o Ituano, 19 pontos. Mesmo número de pontos do Brusque, que está na vice-lanterna. O Guarani melhorou bastante nos últimos jogos, mas ainda é o lanterna da competição. Tem 18 pontos ganhos. Pedindo a sua participação aqui pelo 19991869070. Mande sua mensagem, participe aqui com a gente da nossa jornada, ou também pelo YouTube, no chat do youtube.com.br/CBN Campinas. 9h22, está na hora da ficha técnica completa do jogo e a escalação das 2 equipes e da arbitragem com o repórter Antônio Lupi. Futebol, vamos CBN. Macaca querida, amor da minha vida, sou com você. Ponte Preta, estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Pronta e escalada pelo técnico Nelsinho Batista, a Ponte Preta entra em campo para enfrentar o Operário com Pedro Rocha, camisa número 1 no gol. Na direita, com a 58, Thomas. Na zaga, 4, Matheus Silva. E meia dúzia, Sérgio Rafael. Na lateral esquerda, com a 33, o argentino Gabriel Risso. No meio campo, 8, Emerson Santos. 15, Castro. 10, o maestro Elvis. E com a 29, Everton Brito. No ataque, 35, Gabriel Novaes. E o artilheiro da Macaca com a camisa número 9, o centroavante Gé. Repetindo a escalação da Macaca: Pedro Rocha, Thomas, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Risso, Emerson Santos, Castro, Elvis e Brito, Gabriel Novaes e Gé.
No banco, à disposição de Nelsinho Batista, William 12, 7 Dodô, 11 Iago Dias, 13 Joilson, 16 Jean Carlos, 18 Emerson, 19 Renato, 20 João Gabriel, 21 Ramon, 77 Matheus Regis e 80 Hudson. Operário! Um grande grupo reuniu nos tempos áureos os ferroviários na cidade princesina. O Operário Ferroviário da cidade de Ponta Grossa, interior do estado do Paraná, está pronto e escalado para enfrentar a Ponte Preta com Rafael Santos, camisa número 1 no gol. Na zaga, 21 Alemão, 4 William Machado e 13 Lucas Hipólito. No meio-campo, 72 Thales Oleques, 5 Índio, 55 Jaci e 16 Gabriel Bosquilha. No ataque, 7 Rodrigo Rodrigues, 11 Felipe Augusto e 9 Vinícius Mingotti. Repetindo a escalação do Fantasma: Rafael Santos, Alemão, William Machado e Hipólito, Thales Oleques, Índio, Jaci e Bosquilha, Rodrigo Rodrigues, Felipe Augusto e Mingotti. No banco, à disposição do técnico Rafael Guanais, 91 Gabriel Mesquita, 8 Vinícius Dias, 10 Marco Antônio, 14 Guilherme Borek, 23 Sávio, 27 Gabriel Feliciano, 30 Joseph, 38 Felipe Claudino, 70 Pedro Lucas, 77 Maxwell, 88 Neto Paraíba e 99, deixa eu respirar, Daniel Lima. A arbitragem do jogo. Apita o jogo Fernando Antônio Filho. Ele que é filho do senhor Fernando Antônio, do estado do Pará. O assistente 1 é o Márcio Gleidson Correia Dias, também do Pará. E o 2 é o Elcio Araújo Neves, também lá do Pará. No VAR, tava errado lá, viu, Cabelo? Até te mandei uma mensagem, mas é o Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro, vai ser o árbitro de vídeo do duelo entre Ponte Preta e Operário. Essa então, as escalações das duas equipes, tudo pronto no Moisés Lucarelli. Daqui a pouco eu passo para Carlos Cabela, mas antes disso eu quero saber de Gabi Castro. A Ponte consegue essa vitória aproveitando o mau momento do Fantasma na competição e a Ponte tentando voltar ao bloco de cima, né, Gabi? Vamos lá, Fábio. O comentário do jogo. Nas duas últimas vezes que a Ponte atuou aqui no estádio Moisés Lucarelli, ela teve muitas dificuldades. Contra o Avaí, ela conseguiu a vitória no finalzinho e contra o Goiás, um gol no final também, mas foi um gol de empate. Em ambas as partidas, as duas equipes conseguiram fazer uma marcação-pressão, pegar a saída de bola da Ponte, o que dificultou muito. E a Ponte não teve o controle, não teve o domínio da partida, apenas em alguns momentos. Hoje, ela precisa melhorar essa saída de bola para chegar com mais qualidade até o Elvis, para ele conseguir controlar e distribuir este jogo. Ser uma Ponte Preta mais criativa, uma Ponte Preta que consegue ter uma qualidade e poder chegar ao campo de ataque, porque o lado esquerdo é muito forte, com o Gabriel Risso e provavelmente o Gabriel Novaes, e com o lado direito, para a gente poder observar, que é com o Thomas, que é um jogador que já atuou, mas muito pouco, e vai ter o Everton Brito. Então, acho que as duas laterais vão ser importantes no jogo de hoje, sem sombra de dúvidas, mas eu acredito que a Ponte vai explorar um pouquinho mais o lado esquerdo, já tem um pouquinho mais de entrosamento com o Gabriel Risso e com o Gabriel Novaes, e sempre a esperança de gols, o Gé. É uma Ponte Preta que precisa ser mais organizada em relação às últimas rodadas, Fabião. Tá certo, Gabi Castro, então, só para dar um panorama aqui do time do Operário, esse camisa 5 Índio é o mesmo camisa 5 Índio que esteve na Ponte Preta e depois no Guarani, o Bruno Reis. 9h28, eu passo então para Carlos Cabela, que vai trazer todas as emoções do primeiro tempo de Ponte Preta e Operário. Boa transmissão, Cabela! Valeu, Fabião! Bola já tá no centro do gramado, saída de bola com a equipe da Macaca, tá ali o Gé.
para dar o toque inicial na bola. Neste primeiro tempo, a Macaca defende o gol de entrada aqui do Majestoso. Consequentemente, gol de fundo, gol da linha do trem. Fica o goleiro Rafael Santos, da equipe do Fantasma, que está toda de preto nesta noite no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta toda de branco, com a faixa preta no peito. Tradicionalíssimo uniforme da Macaca aqui do Moisés Lucarelli. Torcedor continua chegando muito a conta-gotas, né? Muitos poucos torcedores estão chegando ali neste momento aqui. Acho que quem tinha que chegar já chegou, essa que é a verdade. Todo mundo já vai se ajeitando na arquibancada aqui do Moisés Lucarelli para acompanhar a partida entre Ponte Preta e Operário. Apita o árbitro! Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Operário. Futebol, vamos Opa! Deixa comigo, a Ponte já tenta chegar no campo de ataque, a zaga do Operário faz o quarto e joga para fora. É arremesso manual para Ponte Preta, lado direito, quem chega para fazer a cobrança por ali é o Thomas. Mas tomando distância ali para fazer o arremesso, vai buscando aqui, o árbitro manda ele voltar um bocadinho mais atrás, mas já, seu juiz. Bola tocada no campo de ataque, lançamento foi feito, Gé cai no gramado pela primeira vez, chega a zaga do Operário, faz o quarto, a Ponte Preta responde, vem para o campo de ataque, chega rasgando por baixo. Quem chegava ali para dar um toque na bola era quem que era ali que chegou ali por baixo ali, o Hipólito. Joga para fora, mais uma vez o Gé vai para o gramado, se enrosca ali com o Hipólito, o auxiliar vai lá, chama a atenção do Hipólito, o arremesso é manual para a Macaca. Aqui pela direita, toma a distância mais uma vez o Thomas. Vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá dentro. Toma a distância, faz o arremesso, vai lá na marca penal, sobe a zaga para fazer o quarto. Ela volta com o Hipólito de cabeça, ele toca na frente mais uma vez, sobe a zaga do Operário para fazer o quarto. A bola subiu, desceu, voltou mais uma vez com o Elvis. Sobra de bola com o Thomas, rola a bola pela lado direita, tenta sair a jogada. Pela direita o Everton Brito, a bola vai para fora, só arremesso manual para a equipe do Operário. Aqui pela esquerda o Hipólito tá ali para fazer a cobrança e fica reclamando ali, viu? Bastante o tal do Hipólito ali, fala com o auxiliar, reclama com o Gé, o Elvis fala com o juiz e o arremesso é cobrado. Lançamento feito no campo de ataque, no meio do caminho, quem faz o corte é o Matheus Silva. Mantém a equipe da Macaca no campo de ataque ali pelo meio, quem briga pela bola era o Gabriel Novaes, estava ali de volante ali no meio. Sobra de bola com o Operário que vem para o campo de ataque, foi o Gabriel Novaes acompanhando. O árbitro não foi nada não, segue o jogo, Novaes vem com a bola, dominada para o campo de ataque, carregou, brecou, rolou pelo meio, Elvis recua para começar um pouquinho mais atrás, lá pelo lado esquerdo, por ali quem chega para ficar com ela, vai trabalhando a bola era o Emerson Santos, o Castro vem com ela, já pela direita com o Thomas, dá um tapa na bola, recua com o Matheus Silva, vai buscando espaço, vai tocando a bola, a equipe do Operário tenta jogar, buscando o erro da Macaca, a bola vai para fora, mais uma vez o desvio foi feito, arremesso manual para a Ponte, o próprio Hipólito tá ali para fazer a cobrança, Gé recebeu, dominou, bateu pro gol, para fora do gol! Ponte Preta. Bola foi pra fora, pegou de primeira ali, não quis nem saber, meteu o pé na bola, meu caro Antônio Lupe. A primeira finalização da Ponte Preta é do artilheiro Gé. E o pessoal aqui da transmissão ficou desesperado porque quebrou a câmera que fica atrás do gol. Tanto é que a rapaziada já tá ali na manutenção da câmera. 0-0, tudo igual por enquanto aqui no Majestoso. Recupera a bola, a equipe do Operário, vem pro campo de ataque, chega Matheus Silva por baixo, sai jogando errado. Tem pressão ali para cima da zaga Ponte Pretana. Pedro Rocha despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito, sobe a zaga do Operário com o Hipólito de cabeça, devolve o Operário no campo de ataque e responde. É o Sérgio Rafael também de cabeça. A bola vai sobrando ali pela intermediária. Aí o tal do, acho que é o Jaci ali no meio, enfiou o pé na bola, jogou para fora. De graça para Ponte, já cobrando o arremesso manual. O Gé dominou. É difícil o Gé fazer passes. Quando ele faz, ninguém entende. Foi de graça a bola pra fora, né, Gabi? E quando ele entende, ninguém faz. Pois é. É isso, né? Ele tava esperando a passagem do Elvis, mas não tem tanta essa mobilidade. Queria essa bola no pé, a Ponte faz marcação-pressão. Trabalha a saída de bola, a equipe da Ponte Preta, roubada, fica com ela o Everton Brito, breca, Gigo de um lado, carregador, devolve mais a... Opa, Thomas, bola escapuliu, foi pra lá, sobrou de volta ali com o Brito, ele domina, gira o corpo, recua, Castro tenta o lançamento pra dentro da grande área, recuou na mão do Rafael Santos. O goleiro sai para botar ordem na casa da equipe do Operário, 3 minutos e 40, 0-0. Oi. Só uma informação, Sim. até a gente tinha pegado com você o árbitro de vídeo, só que a confirmação do Rodrigo Nunes de Sá veio do assistente, tá? O site da CBF não tá nos ajudando muito.
Então a confirmação do árbitro de vídeo veio do assistente número 2, o Hélio Araújo Neves do Pará. Muito bem, isso é a explicação para o nosso ouvinte, porque para nós o árbitro de vídeo hoje seria o Zé Henrique de Carvalho, né, que estava na escala, mas a escala deve ter sido feita de forma, ou passada lá para o computador, né, de forma errada. E o Zé Henrique de Carvalho, se bobear, está por aqui como analista. Observador de arbitragem. Exato, provável. deve estar por aí. Olha o Operário, lançamento feito no campo de ataque lá pro Mingote, sai na cara do Pedro Rocha, preparou, bateu rasteiro para fora do gol! Saiu totalmente livre atrás da zaga Ponte Pretano Mingote. Perdeu um gol que, olha, até você faria, viu, Lupe? Ah, com certeza. Ali eu ia mandar pra rede. Porque a bola que foi enfiada pro Mingote, ela foi açucarada. No meio da defesa da Ponte Preta, ele chegou de frente com o Pedro Rocha, bateu cruzado, a bola tirou tinta da trave. Pra sorte da Ponte, ela se perdeu pela linha de fundo. Vem mais uma vez a Macaca no campo de ataque, no peito do Elvis, faz o domínio. Botou na frente, lançamento lá na grande área. Era para o Gabriel Novaes. Chega a zaga para fazer o quarto, quem subia de cabeça ali pelo meio para fazer o quarto. Era o William Machado. Bola vai para fora, arremesso manual que favorece o Operário no campo defensivo. Não, é aqui atrás, a bola foi na linha de fundo, né? Só tiro de meta. 5 minutos e meio. Primeiro tempo tá 0-0, placar do jogo. Tá meio estranho, amarrado o jogo, né, Gabi? Ponte Preta um pouquinho afobada, ela tá explorando muitos lançamentos ali, principalmente pro Gé, pro Gabriel Novaes, e a bola não fica muito no meio campo. Isso acaba atrapalhando um pouco a Ponte, errando um pouquinho os passes, deixando a bola. Então um comecinho um pouquinho nervoso, precisa acalmar, precisa se encontrar e, claro, tomar cuidado com os espaços, porque a Ponte tenta fazer uma marcação-pressão, mas o Mingote já saiu cara a cara. Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca na chegada do campo de ataque, no bate-rebate, a bola espirrada. Sobra com o Elvis, faz a finta, toca na frente, vem o Gé pra cima da grande área. O jogo tá parado, o Gé já havia cometido uma falta em cima do William. William Machado ali à frente da grande área, falta que favorece o Operário no sistema defensivo ali pertinho da grande área. Já passamos de 6 minutos. Cabela, eu sei que é o jeito do Gé, mas ele precisa tomar um cuidado, porque ele chama muito a atenção da arbitragem. Então ele já cometeu falta, ele já sofreu falta, agora estava com o lance parado, ele se jogou na área ali como se fosse um pênalti, então ele precisa tomar cuidado. Eu sei que é o jeito dele, não tem como mudar muito isso, mas dá uma controlada ali, porque chama a atenção da arbitragem. Muitas vezes ele acaba recebendo a falta e o árbitro aí não dá. E olha que com a chegada do Nelsinho melhorou muito, hein? Melhorou bastante, sem sombra de dúvidas. Toca a bola a equipe do Operário na saída pelo lado esquerdo com o William. Já bota no campo de ataque, o Hipólito recebe ali pelo lado esquerdo, tenta o lançamento, vem o Brito pra cima dele, naquela travada. Quando ele tenta o toque, o Castro vem, faz o corte, o Hipólito toca na bola, vai pra fora, arremesso é manual para o Macaca, lado direito. Vamos chegando a 7 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Tem arremesso manual Macaca. Ali pelo lado direito, quem chega mais uma vez é o Thomas. Eu tô desconfiado que o Nelson colocou ele no jogo hoje, porque ele cobra arremesso manual forte. Todas as vezes ele joga para longe a bola. Bola volta lá no sistema defensivo. O Matheus Silva tá chegando. Ô, Matheus Silva! Você tem algum despertador soprando lá na sua casa, Lupe? Eu até tenho, mas não trouxe. Vai precisar, né? Pelo jeito vai, viu? Pelo jeito vai, viu? Arremesso manual, Operário ali pelo lado esquerdo. O Hipólito vai lá com toda a rapidez que lhe é peculiar. Vai lá, chegou agora, pegou a bola, enxugou, deu uma girada na bola, tomou distância, foi lá perto da cabine do VAR. Meu Deus, agora vai. Arremesso, manual cobrado, vem bola pra dentro da grande área, ele jogou. Tudo isso para jogar na mão do Pedro Rocha. Tudo isso para jogar na mão do Pedro Rocha. Pedro Rocha agradeceu, ficou com ela, já sai jogando lá pelo outro lado, lá pela esquerda com o Risso. Já domina a bola na perna canhota, tem marcação que está longe, já faz a ligação com o Emerson Santos ali pelo meio. Bota no campo de ataque, Gé, tá lá do lado esquerdo, fez a parede, recebeu, dominou, tentou a devolução pelo meio, vem a marcação para cima dele, Bosquilha. A bola recuada lá com o Rafael Santos, o goleiro do Operário, despacha para o campo de ataque, dá o bicando a bola, joga lá na frente. Lá do outro lado, mais uma vez, o Matheus Silva vai acompanhando. Faz a proteção, tem jogador apertando em cima dele ali. Felipe Augusto vai pra cima dele, aperta, comete falta, o jogo tá parado. É falta, na verdade, era o Rodrigo Rodrigues. Pois não. A CBF detalhou agora há pouco aos jogos, né, da 24ª rodada, da 25ª até deixa eu pegar aqui, a 30ª. A Ponte joga na sexta-feira que vem contra o Santos, 9h30 da noite, fora de casa.
Depois, na segunda, dia 9, 9h30 da noite, contra a Chapecoense, aqui no Moisés Lucarelli. E depois contra o Ituano, também no Majestoso, na sexta, 9h30 da noite. Coisa, hein? Aí fica difícil, hein? Pois é, né? Beleza, né? Tá parecendo propaganda do Círculo, 9 da noite. 9, não, essa é 9h30, né? Toca a bola mais uma vez a equipe da Macaca que vem para o campo de ataque. Lançamento foi feito lá pela esquerda. O Risso já domina, faz o trabalho ali com o Emerson Santos. Inverte a jogada pela direita. Quem vem é o zagueirão Matheus Silva que vem puxando a ponte para o campo de ataque. Ele prefere o break, toca do lado. Thomas está por ali, perto da direita, recua mais uma vez com o Matheus Silva. 9h30, primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Vai precisar do despertador pelo jeito, sim, viu? Matheus Silva pisa da bola, olha do lado, toca na bola, vem Castro para fazer o domínio ali pela intermediária. Escapa da marcação do Jaci que vem para cima dele, fez a tabelinha, bola enfiada pela direita. Elvis recebeu, dominou, cruzamento na grande área, gente de cabeça, escorou, a bola tá viva ali pelo meio, vem Rafael Santos para fazer a defesa e botar ordem na casa do Fantasma, Lupe. O cruzamento que veio do Elvis buscava o Gé, só que foi muito alto. Na sobra, o Castro também tentou de cabeça, pegou fraquinho e a bola ficou nos braços do Rafael Santos, goleiro do Operário. Tá tocando a equipe do Operário, campo defensivo, William Machado joga por campo de ataque lá pro Mingote, tem marcação para cima dele do Sérgio Rafael que bate boca ali com o Mingote, fica caído, camisa número 9 do Operário, a Ponte Preta vai trabalhando a bola vai para fora, arremesso manual para o atendimento do Mingote, mas ninguém parou o jogo, colocaram a bola para fora para o atendimento do atleta ou foi um erro mesmo, o Lupe? Pelo que eu percebi, foi um erro. Porque o passe foi forte, o jogador do Operário não conseguiu fazer ali o domínio. Aí, Cabela, vai entrar aquela história do fair play. Você sabe o que aconteceu na última vez que isso não aconteceu contra o Goiás. Pois é. Os jogadores vão ali para cima do senhor Fernando Antônio Filho. Pois não, Gabi. E os jogadores da Ponte já se posicionaram todos no campo de ataque. Vai todo mundo lá pro ataque. Todo mundo lá no ataque. Tá lá o... Cavalheiro. Agora volta todo mundo. Pois é. Aí fala, mas por que você não falou que ia fazer isso? Mas tá correto. Vamos girar o tempo e o placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 11 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, 23ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN, tá assim, Ponte Preta. 0 para Macaca. Operário. 0 também pro Fantasma, Fábio Scheibe. Central da Bola. Amanhã é dia de decisão na Série D do Brasileirão. A Inter de Limeira recebe o Maringá no Major Levi Sobrinho às 4 da tarde pelo primeiro jogo das quartas de final da Série D. Quem passar desse duelo, desse confronto, já está garantido na Série C do ano que vem. Futebol Globo CBN. Ô, meu caro Antônio Lupe. Oi. Na abertura da nossa jornada, você chamou o Fábio Scheibe de glorioso. Meu glorioso Fábio Scheibe. Tem alguma coisa a ver com quarta-feira ou não? Foi sem querer, cara. Não tem, tudo não. Certo. Foi mal, Scheibe. É o futebol assim mesmo. Operário do campo de ataque, lançamento foi feito, quem chega, o Sérgio Rafael para fazer o corte ali para cima do Mingote. Não vai dar certo Sérgio Rafael e Mingote no jogo, não sei não, viu? Olha o Elvis, faz o domínio ali na frente do Jaci, ele se recupera, toca na bola, mas ela sobra com o Risso, devolve lá pelo lado esquerdo com o Novaes, ajeitou, recebeu, brecou, olhou, devolveu, o Elvis faz o domínio, 3 dedos, lançamento é feito lá em profundidade pro Risso, evitou a saída, ficou com ela, devolve no bico da grande área com o Novaes, bota a bola do lado, mais uma vez o toque é feito, o Elvis recebe de novo, para pintar o cruzamento, para dentro da grande área, o Brito recebeu, Novaes, bateu de primeira para fora do gol. Bela troca de passes da Ponte Preta. A finalização não foi lá grande coisa, mas que jogada bacana, hein, Lupe? A jogada foi interessante, tanto é que o Elvis agradeceu o lançamento que veio lá do campo de defesa. O Risso, acabou tocando ali para o Everton Brito, que de costas deu passe para o Gabriel Novaes, que pegou de primeira, isolou, mandou longe da meta do Rafael Santos. 13 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo de jogo. A Ponte Preta perto, a saída de bola, vem o Risso, acaba se chocando ali, parece que era o Bosquilha que estava dando, o Bosquilha está em pé ao lado ali. Acho que é o Felipe Augusto, é isso, Lupe? É o 11. Não, também não parece ser o 11, não. O alemão tá aí à sua frente, não é? Acredito que é o Felipe Augusto, sim. Ele raspou a cabeça, parece? Ou ele perdeu o cabelo?
Não, é o 21. Eu tô vendo que tem pouco cabelo ali. É o alemão que tá caído. Alemão com a 21, mas aparentemente está tudo bem com ele. Muito bem, então. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Tem mensagem chegando aí, meu caro Fábio Scheibe. A galera gosta de curtir o somzão da CBN vendo o jogo. Um abraço pro Peterson Judoca, ele tá lá em Goiás. Amanhã participa do Campeonato Brasileiro de Judô, falando que vai ter 3 iriguiduns hoje, a Ponte vence. Um abraço também pro Adriano Vaz dos Santos. O Luiz Souza tá no Moisés curtindo a transmissão. E também pra Viviane, que é Ponte Pretana, e pro marido Josevaldo, que estão acompanhando a sua transmissão, viu, Cabelá? Futebol Globo CBN. Que legal, que bacana. Vai mandando mensagem aí, 991869070, o nosso WhatsApp. Vem Macaca pro câmera ataque. O Gé chegou atrasado no lanche, o alemão faz a roubada, devolve com o Rafael Santos, tá jogando com os pés ali com o Jaci. Já domina a bola pela intermediária defensiva, Jaci já despacha pro câmera ataque, o lançamento é na ponta canhota pro Rodrigo Rodrigues. Ele corre, mas não consegue chegar da bola, a bola vai pra fora. É manual que favorece a equipe da Macaca. Gabi, 15 minutos, Gabi. O jogo tá meio... Como que tá o jogo, Gabi? É um jogo de muita velocidade e também de muitos erros. As duas equipes, elas não conseguem fazer com que essa bola passe pelo meio-campo, então isso prejudica mais a Ponte, que tem o Elvis, que é um jogador técnico, que tem o Gabriel Novaes, que é um atacante técnico, que tem um meio-campo que tenta e que sabe jogar, mas que não está conseguindo. E o Operário, quando pega a bola, ele explora muito essa velocidade, ele tenta pegar o Rodrigo Rodrigues aí nas costas do Thomas e também da zaga Ponte Pretana. Então é um jogo muito truncado, poucas oportunidades, poucas finalizações e de mais erros. A Ponte é que precisa parar mais essa posse de bola e construir através do seu meio-campo, que ainda não apareceu, as suas jogadas. Operário trabalha a bola no campo de ataque lá pelo lado direito. Quem chega por ali é o Olex. Toca na frente, o lançamento foi feito à frente da grande área. Vem o Sérgio Rafael. Ô louco, o Sérgio Rafael. Se pega de jeito ali, é falta para cartão. Tem uma falta, impedimento tá marcado no ataque da equipe do Operário. Mas o Sérgio Rafael foi ali no carrinho com os 2 pés ali. Meu Deus do céu, hein? Eu já avisei. Não vai dar certo o tal do Mingote com o Sérgio Rafael ali. E o Fernando Antônio, filho, o árbitro da partida, ele gosta do jogo sem muitas faltas. Eu acho isso positivo. Só que ele tem que tomar cuidado para ele não perder o jogo, porque o Gé, em 2 oportunidades, ele já se enroscou com o zagueiro do Operário, idem o Sérgio Rafael. Então é só um alerta que o árbitro precisa ter. Mas ele deixa o jogo rolar. Faltinha com ele não tem, não. 16 minutos e 50, vem pro ataque mais uma vez o Operário, chega Matheus Silva, acabou com a brincadeira, jogou lá na arquibancada, foi lá na torcida jovem, bola pra fora, arremesso manual pra equipe do Operário. Agora, Lupe, por que tem alguns pais que colocam os nomes nos filhos com filho e outros com júnior? Não seria a mesma coisa? Seria, mas aí vai da criatividade do dia, né, na hora do registro ali. Mas eu confesso, aí é uma coisa minha, eu prefiro o Júnior. Tá. No caso do árbitro aqui, o Fernando Antônio Nascimento, filho, se o filho dele for o mesmo nome, vai ser filho Júnior? Não, vai ser filho. Ah, tá entendido então. E tem uma terceira versão, que eu vou colocar provavelmente no meu filho, que é Gabriel II, em número romano. Ah, é? Você tá brincando ou você tá falando sério? Não, a Raíssa não vai deixar. Ah, bom. Pelo menos tem alguém com consciência lá, né? 17 minutos e 50, é falta para Macaca ali pela intermediária. O Elvis está na cobrança da falta, tá todo mundo em cima da linha da grande área. Elvis da bola, faz o levantamento, vem bola para a área, sobe de cabeça o William Machado para fazer o quarto. A bola volta lá pelo lado esquerdo mais uma vez com o Richo, domina, recua, Elvis com ela, tá sozinho por ali, já bota no campo de ataque lá na grande área, lançamento, vem para dentro da área. Para se enroscando ali, o Castro e também o tal do Hipólito. E a falta foi do Castro, né, Lupe? Foi do Castro. Um puxou o outro puxou um. Nessa brincadeira toda, o árbitro pegou a falta do Castro, camisa número 15, volante da Ponte Preta, que volta à equipe após cumprir suspensão. Ficou fora da derrota da Ponte Preta para o Amazonas na última rodada. Trabalha o Operário na saída com o William Machado, lado esquerdo, faz o domínio na perna canhota, levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe é feito lá do outro lado para o Alemão. Alemão já faz o domínio, recua com o Rafael Santos vai tocar para o William. É aqui, para o William aqui, o Rafael. A regra é aqui no William. É assim que vocês treinaram.
Aí foi buscar lá no meio índio. Faz o domínio, já recua, bota lá pela direita pra saída mais uma vez com o alemão. Ele vem pro campo de ataque, a marcação encosta, ele bota na frente, encontra lá o Felipe Augusto. Invadiu a área, pintou cruzamento, chega por baixo a zaga da ponte pra fazer o corte. Ela volta mais uma vez com o Felipe Augusto. Ele toca na bola, tenta a finta na área, perde a bola. O Richo tava lá pra fazer o corte. Elvis já nem recebe, ele já toca de primeira, faz o passe lá pelo lado esquerdo com o Novaes. Recua lá atrás da grande área pra começar de novo com o Sérgio Rafael. E quem chegou pé Salvador para salvar lá no meio da área foi o Castro. Chegou na hora certíssima o Castro para fazer o corte. Foi falta aí, né, seu juiz? Falta em cima do Thomas. Fala, Gabi. Transição lenta da Ponte, né? Então agora, mais uma vez, saiu nas costas da zaga Ponte Pretana, o atacante do Operário. Quando o Gabriel Risso consegue recuperar essa bola, toca pro Gabriel Novaes, ele olha pra frente, não tem absolutamente ninguém. E aí ele precisa voltar pro Sérgio Rafael, que toca pro Castro, que toca pra trás. Então é isso que o técnico Nelsinho precisa corrigir. Tá difícil, tá congestionado o meio-campo, abre o jogo, mas precisa de mais velocidade, precisa sair da marcação. Agora que a Ponte tentou botar velocidade na cobrança da falta, o árbitro mandou voltar a cobrança da falta. Aí também não ajuda também, né? Também tem isso. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. 23ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Operário. 0 também para o Fantasma, meu caro Fábio Scheibe. Central da Bola. Amanhã, abertura da 24ª rodada da Série A do Brasileirão, às 6h30 da noite, no Brinco de Ouro, tem Palmeiras e Cuiabá, a CBN transmite. No domingo, Fortaleza recebe o Corinthians e no Morumbi tem São Paulo e Vitória. Olha o Fantasma na grande área, cruzamento para trás, chega a zaga da Ponte para fazer o corte. Emerson Santos, pé Salvador para tirar o perigo ali do meio da grande área. Sombra de bola, aqui pelo lado direito, sai jogando o Castro, tenta a finta, perde a bola. O Bosquilha recupera, já bota ali pela meia. Índio para fazer o domínio, perde a canhota, devolve lá no sistema defensivo com o alemão para começar de novo para a equipe do Operário. 21 minutos passados, primeiro tempo. 0-0, tenta operar no campo de ataque, a Macaca faz a roubada, Risso fica com ela, já toca com o Novaes, aberto lá pelo lado esquerdo, já bota velocidade, vem pro campo de ataque, vem carregando o Jaci, encosta na cobertura, o Novaes puxa pela meia, brecou, girou, devolve com o Risso, aberto, ponta canhota, prepara, cruzamento, vem bola pra grande área, eita, cruzamento alto, só. Foi pra fora, pegou mal na bola o Risso aí, Lupe. Você foi bonzinho quando você usou o termo mal. Ele foi muito mal. Quase acertou o meu grande amigo Oscar Herculano. Ele que é repórter cinematográfico da EPTV, está acompanhando tudo de perto e ouvindo, claro, a CBN. Pegou mal demais na bola. O cruzamento não estava fácil para fazer esse cruzamento lá no canto. A marcação estava longe. Não está sendo uma boa noite da Ponte, não. No geral, este cruzamento reflete a Ponte com muitos erros, lenta, com passes errados, meio campo não consegue ser criativo, praticamente uma finalização do Gé no primeiro minuto e depois mais nada. É algo que precisa ser corrigido, porque o sistema criativo da Ponte, o Everton Brito não consegue aparecer, Gabriel Novaes não consegue aparecer, a Ponte tem muitos problemas até aqui. Não tem sequência de passes, a Ponte Preta não consegue engatar, mas o Operário veio para o campo de ataque, Sérgio Rafael de cabeça estava lá para fazer o quarto, bota para fora, arremesso manual, lado esquerdo para o Operário, vai chegando ali para fazer a cobrança o Rodrigo Rodrigues, ele busca alguém para fazer o arremesso, tem lá na frente o Hipólito, na verdade ele deixa agora para o Hipólito, vai o Hipólito, faz o arremesso para o Bosquilha, já domina a bola na perna direita, carrega, tem marcação em cima dele do Brito, o Bosquilha vai buscando espaço de um lado e outro, toca na bola, recua, o William Machado com ela, devolve lá com o goleiro Rafael Santos para começar de novo, tá livre de marcação, vai dar um bicão na bola, vai jogar lá para o campo de ataque, não, prefere o toque ali pelo meio, Bosquilha veio buscar o jogo, Jaci já faz a abertura, do lado era o Índio, toca do lado, William Machado de primeira, tentou de calcanhar, Bosquilha, passe errado, recupera, a equipe da Ponte, o Brito faz a proteção, marcação vai para cima dele, pede a falta, o árbitro que não, foi nada, só arremesso manual para a equipe do Operário. O senhor Fernando Antônio, ele gosta de deixar o jogo seguir, né? Não foi nada agora, mas ele gosta de deixar o jogo correr. Isso é bom, às vezes. Tem que tomar cuidado. Para não perder a rédea do jogo. Thomas, bola recuada. Matheus Silva tá precisando do despertador. Tá ou não tá, japonês?
precisando do despertador, né? Tá precisando do despertador. Tá dorminhoco o Matheus Silva em campo hoje, viu, Lupe? E nessa jogada, melhor pro Operário, né? Porque o Pedro Rocha não fez o domínio e a bola se perdeu pela linha de fundo. Escanteio de graça pro Operário. É lá pela ponta esquerda, se não me engano, é o Bosquilha, 16, que tá na bola. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da área, em 24 minutos deste primeiro tempo. Operário no ataque, Bosquilha na cobrança de perto da canhota, faz o levantamento, vai lá na segunda trave, mas também eu vou contar uma história pra você, hein? Acho que eu aprendeu com o Risso, hein? A gente vai precisar de mais de um despertador. Pois é. Olha isso, gente. Ô, louco. 9h30 da noite é difícil, né? Carlos, 9h30 da noite tá difícil. É difícil. Mas pergunta pra eles se eles acordaram 15 para 5 da manhã. Eu não tô com sono. Eu tô com pouco. Trabalha mais uma vez a equipe do Operário que vem pro campo de ataque lá pelo lado direito. O Risso reclama, o auxiliar marca uma falta do Risso. Falta o arremesso manual, que o Risso tá desesperado lá, viu, Lupe? Pelo movimento do assistente, é lateral. Ele não fez ali o movimento com a bandeira sinalizando a falta. Ele apenas... mas ele deu a falta sim, viu? Ele deu a falta. O Bandeira também tá precisando de despertador. Tá todo mundo. Todo mundo aqui no Moisés Lucarelli. Falta pro Operário. 25 minutos é o primeiro tempo, 0-0. Operário vem com falta lá pela direita, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio, hein? Tá todo mundo lá no meio esperando a cobrança da falta. 2 jogadores da barragem, o Brito e o Elvis, fica na barreira, sendo formada pela equipe da Macaca, lá pertinho do bico da grande área. Vem bola para a área, lá pela direita, ameaçou, preparou, vem o Bosquilha, cruzamento fechadinho, primeiro pau. Chega a zaga da Macaca para fazer o corte. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mais um lançamento, Gabi, tentando a jogada nas costas da zaga Ponte Pretana. Tem que estar de olho a Ponte com isso aí, hein? É algo que o Operário explora bastante. Ele também não fica muito com essa posse de bola. A todo momento ele tenta colocar ali algum atacante nas costas da zaga Ponte Pretana. Uma vez deu certo, 2 foi por pouco. A Ponte precisa ter atenção, não faz uma boa partida, absolutamente ninguém. Essa bola não consegue parar no ataque da Ponte. Meio campo também, ele não conduz, ele tem buracos na marcação, ele não consegue ficar com essa posse de bola para poder armar e o sistema defensivo já falhou. Então, partida ruim da Ponte até aqui, ela não tem o controle do jogo. Arremesso bola cobrado, o Operário vai tentando tocar a bola ali pela intermediária, joga a bola mais atrás, começa de novo ali com o William Machado, recebe, o zagueirão faz o domínio, o Elvis encosta, ele devolve no Índio faz o recebimento, ajeita na perna da canhota, devolve lá do esquerdo, o trabalho foi feito por ali com o Hipólito, devolve lá no William Machado, vai tocar lá no Alemão, lá pela direita, o Gé que foi buscar, tentar evitar um arremesso manual lá na lateral, do outro lado lá. Deu uma baixadinha no meio campo agora, acho que foi só para amarrar a chuteira. Tá tudo bem com ele. Trabalha a bola mais uma vez aqui pela esquerda com o Hipólito. Camisa número 13, faz domínio, já toca buscando o campo de ataque. Rodrigo Rodrigues faz a tabelinha com o Jaci, toca pelo meio. Tentava mais uma vez ali o Bosquilha de calcanhar, ou melhor, de letra, fazer o passe. Ele jogou para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Vai lá mais uma vez o Thomas. Cobrador oficial de arremesso manual da Ponte, joga no campo de ataque, sobe a zaga para fazer o corte, ela sobra com o Alemão, ajeita na perna direita, jogou errado, sobrou com o Novaes, preparou a batida, preferiu o toque, já recebe lá pelo lado esquerdo, encarou, puxou pela meia, bola rolada, mais atrás, fraca demais, chega Jaci por baixo para fazer o corte. Bola vai para fora, olha, se houve falta, o árbitro estava de costas, viu, Lupe? Foi na dividida ali do Emerson Santos com 55, o Jaci. Ou Jaci, ele tá caído, afirma que o Emerson deixou o pé no tornozelo, tá sentindo dores absurdas, faz o movimento com a mão, a bola é para Ponte Preta, mas o camisa 55, Jaci, do Operário, tá caído. Porque o árbitro, ele anotou só o manual para Macaca, é isso? É isso. Arremesso lateral para Ponte, a não ser que o VAR ache algo anormal no lance. Vai se levantando ali o Jaci. Tá tudo bem com ele ali. O arremesso é para Ponte, lá pela esquerda. 28 minutos e meio.
Laito vai fazer a cobrança, o Richo. Ele toma a distância, faz o remesso, joga para a grande área, sobe a zaga do Operário, faz o corte, ela volta lá do outro lado. Briga pela bola a equipe da Macaca. O Mingote vem buscar o jogo para fazer o domínio. Tentou fazer um passe, saiu curtinho, recua com o alemão, dá o bico da bola já para o campo de ataque. Emerson Santos tenta fazer o corte. Tá esquisito esse jogo aqui hoje, gente. Meu Deus do céu, eu acho que os dois times comeram feijoada na janta. Foi nem no almoço. 29 minutos, toca a bola no campo de ataque, lançamento aqui pro Hipólito, de cabeça, ele joga ali pela meia. Fez o passe do lado, briga pela bola o Índio. Fez o toque com o Rodrigo Rodrigues. Devolve mais uma vez. O passe é feito atrás com o Índio. Domina, gira, busca alguém pro passe. Ajeita lá perto da canhota. Toca com o Hipólito. De primeira fez o passe pro Rodrigo Rodrigues. Tenta imprimir velocidade. Ele fica procurando a bola. A bola já está com Emerson Santos. Para sair jogando para a equipe da Macaca. Brito joga no ataque. Fez o passe ali com o Gé. O Gé tenta fazer a ligação. Ele só faz a proteção. Agora sim, bota na frente. Brito recebe a bola. Pintou cruzamento na grande área. Passa por todo mundo. Corre Novaes para fazer o domínio, briga pela bola lá do outro lado. O Novaes quase que ele toma ali a bola do Olex. Bola recuada com o alemão. Chega mais uma vez o Rafael Santos para sair jogando ali pelo meio. Toque CBN marcando 30 minutos e nós vamos girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30, primeiro tempo de jogo, 23ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0. Operário. 0. Fala, Fábio Scheibe. Central da bola. Amanhã tem vôlei Renata em quadra na abertura da temporada. No primeiro jogo do Campeonato Paulista, o Vôlei Campinas enfrenta o SESI Bauru no Taquaral. Jogo às 6 horas da tarde, com transmissão da CBN Campinas e também do GE, do Globo Esporte, com imagens. Ô Gabi, tecnicamente, nota 0. É a pior partida que eu vi do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte não acerta nada, o Operário tenta mais que a Ponte, mas erra tudo que tenta também. Todos os lançamentos praticamente direto pela linha de fundo. É um pouco só mais perigoso que a Ponte, fica mais com a posse de bola em pleno Moisés Lucarelli. A Ponte ela não tem o controle, o meio-campo da Ponte não tem funcionado, nem com o Elvis. Emerson também não consegue aparecer, o Castro apenas marcador. Técnico Nelsinho Batista precisa fazer alteração nesse meio-campo para a Ponte ter o controle, para a Ponte poder armar. Quem está comandando o jogo até aqui é o Índio, o camisa 5, que já passou aqui pela Ponte. Ele que faz essa saída de bola, ele consegue distribuir. Depois tem um erro, mas pode ver, toda a bola do Operário passa pelo camisa 5. 31 minutos e meio. Tenta sair jogando ali o Bosquilha com ela. Faz o domínio, escapa da marcação do Castro. Toca na bola, bota no ataque. Rodrigo Rodrigues recebe, caminha. Ele vem ali em cima da linha divisória do gramado. Mais atrás, já bota no campo defensivo com o Índio. Sai jogando no lado esquerdo com o William Machado. Fez o toque, busca alguém para o passe. O Índio toca na frente. Mais uma vez, o Mingote recebe lá no campo de ataque. Tenta a finta, vai programado. A bola vai para fora. Um arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Eu não entendi o tal do Mingote agora, o que ele fez. Ele se jogou ali, gente. Do nada. Pedindo uma falta. Arremesso manual já cobrado. Ponte com ela. Risso, recua. Pedro Rocha. Mingote vai para cima dele. Sai jogando pela direita com o Matheus Silva. Falando que o Matheus Silva está meio sonolento hoje, gente. Thomas, Matheus Silva, ajeita. Olha lá, de novo. Demora 1 ano e meio para passar. Ô, Lupe, dá a volta do gramado. Vai lá do outro lado, lá, conversa sério com o Matheus Silva lá, vai. Ô, Cabela, eu até poderia fazer isso, mas eu tô igual ele. Pra dar a volta aqui, eu tô numa preguiça danada. Bom, então, desculpa aí. Bota o Gurilão ali no lugar dele, tá correndo pra caramba. Pois é, rapaz. Já pensou o Gurilão dançando break e o Hipólito ali do lado? Meu Deus do céu, hein? É, a dupla olímpica. Toca a bola mais uma vez a equipe do Operário no campo de ataque. Mingote, rola a bola com o Jaci aqui pro lado esquerdo e perto da direita, tenta o lançamento, Matheus Silva faz o corte, ela sobra com o Elvis, tenta a ligação direta no campo de ataque, pro meio do caminho, o alemão tava lá, vem o Sérgio Rafael, de cabeça ele faz o toque, faz o desvio, ela volta ali pelo meio, o Jaci não consegue o domínio, o Elvis tenta a roubada de bola, Jaci recua lá pro goleiro Rafael Santos. Para começar de novo a equipe do Operário no sistema defensivo. Tá 0-0 o placar do jogo. 33 minutos deste primeiro tempo. Tem muito futebol pela frente ainda.
recebe o Hipólito, lado esquerdo, toca na bola, Bosquilha, deu de graça ali para a equipe da Macaca, o Elvis fica com ela, prepara, cruzamento, joga em cima do William Machado, volta com o Elvis, toca do lado, fez o passe, Brito, tenta a finta, adianta demais a bola, o Hipólito rouba, já faz a ligação com Bosquilha, tenta a bola enfiada ali, opa, trombaram os dois jogadores, Bosquilha e o Rodrigo Rodrigues. Bola recuada com o Hipólito, a bola chega no William Machado. Até isso está acontecendo, Gabi. Jogador da mesma equipe trombando no meio do campo. E falta entrosamento, né? E o Bosquilha a gente sabe que é um bom jogador, é formado no Guarani, passou pelo São Paulo, passou pelo Mônaco da França, futebol da Bélgica, mas estava na segunda divisão da Hungria, então visivelmente está sem ritmo de jogo, mas a gente sabe que é um bom jogador. 34 minutos. Toca a bola mais uma vez a equipe do Operário do Campo de Ataque, o Bingote. Rola com o Rodrigo Rodrigues lá do... beleza! Pode fazer 2 tempos de 30, não? Pode fazer de conta que não tem o segundo tempo, hein, Lupe? Tá difícil hoje, hein? Pergunta aí pra galera do delegado, pra ver se não ajuda a gente também, né? Pois é, não dá, né? Não dá, né? Vai tentar de novo, vem o Operário para o campo de ataque, sobe de cabeça o Matheus Silva, o Castro dá um bico na bola, joga para o campo de ataque, o William Machado responde, dá outro bicão na bola, ela vai lá com o goleiro Pedro Rocha. 35, primeiro tempo, bola tá rolando mais uma vez lá com o Sérgio Rafael na saída de bola, Ponte Pretana, toca na bola ali pro Elvis, a bola passa pelo Elvis, o Brito tenta consertar, devolve no Elvis, a bola foi, o toque foi feito, o Elvis vem com ela, ele breca, olha, busca alguém pro passe, rolou do lado, Castro de frente pro gol, prepara o chute, tocou mais atrás, quem chega, batendo, Novaes em cima do zagueiro, mais uma vez sobe risco de cabeça, ali com o Novaes para fazer o domínio, encara a marcação, gingou do lado, cá pra lá, foi na linha de fundo, brecou, o Alex acompanhou, ele rolou mais atrás com o risco, vem cruzamento pra grande área, sobe o zagueiro, faz o corte, o Elvis briga no rebote, ela volta com o Sérgio Rafael, já toca na bola, Emerson Santos domina a bola, bota na grande área, lá pro Zé de cabeça, aí saiu, subiu o Zé, caiu em cima do Hipólito, o árbitro já olha, para o cronômetro, tem jogador para ser atendido aí no meio da área, Lupe. É o lateral esquerdo, né, o 13, Lucas Hipólito, na tentativa de cabeceio, o Zé acabou atropelando o jogador da equipe do Operário, cometeu a falta, levou a pior o Hipólito, que tá caído, o jogo tá parado. E os próprios atletas, eles sabem que o jogo tá ruim tecnicamente. E aí falta confiança também, porque agora a jogada do Emerson Santos não era nessa inversão aqui pro Gé, era bola enfiada pro Gabriel Risso. Só que tinham alguns atletas do Operário ali, ou uma bola elevada, ou uma bola muito bem enfiada ali pro Gabriel Risso. O que ele fez o mais fácil? Não vou conseguir aqui, eu vou tentar inverter. Então, falta confiança também. Eles sabem que tudo que eles estão tentando tá dando errado. E aí falta confiança pra você tentar aquele algo a mais para tentar acertar o lance. Fala, Fábio Scheibe. Tem mensagem aí, Fabião? Vocês estavam falando do Matheus Silva aqui e o nosso ouvinte, o Marcos Fiapo, fala que só o Nelsinho vê bom futebol nele. Aproveitando também, mandando um abraço pro nosso companheiro William Cabelo, sempre ligado na transmissão. E o Paulo Kikuchi, o japonês, faz uma análise completa aqui da Ponte Preta nesse jogo. Fala que a zaga tem que tomar cuidado com os lançamentos do Operário. Como esse, por exemplo, que vem pro campo de ataque, lançamento lá pela ponta direita. Recebe por ali para fazer o domínio Felipe Augusto, ele gira o corpo, toca mais atrás, já se devolve, lançamento, forte para fora, tiro de meta, que favorece a equipe da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Vou falar no japonês, viu, Lupe? O jogo tá tão esquisito que ele até sentou. Você tá brincando? É, pelo menos não tô vendo. Tem coisa errada então. É, não tá certo. Tá passando bem? Eu não sei não. Tá meio esquisito, viu? Não, pro japonês sentar porque a coisa tá feia. 37 minutos e meio, primeiro tempo. Vem Ponte Preta pro campo de ataque, já se acabou empurrando ali o Gé. Recebe a falta, é falta pra Macaca ali, bem no centro do círculo central. Ó, bonito, hein? Ali a cobrança de falta, o Elvis tem pressa. Tenta fazer a cobrança rápida, fica catimbando ali o Bosquilha à frente da bola. O Zé pede com o Risso. Risso tá fazendo o que ainda, Risso? Vai lá na frente. Olha lá. Isso, Risso do lado, Thomas do outro. É que se percebe que o Thomas não foi lançado nenhuma vez, né? O Risso já foi. O Thomas não, porque o Thomas ele é o cobrador de lateral. Exato. Ele precisa ali do braço. É. Olha lá, Thomas. Recebe, faz o domínio, tem marcação, recua. Matheus Silva começa de novo, Mingote aperta e o Matheus Silva joga com o Pedro Rocha.
Goleiro vai lá na meia-lua da grande área para sair jogando com quem? Com o Matheus Silva, pela direita, faz de domínio. Cuidado, vai sair a bola. Aí dá um bico na bola, joga pro campo de ataque. Bota a bola lá na frente de cabeça, quem sobe ali pelo meio é o William Machado. Vem mais uma vez o Castro fazer o corte. O árbitro pega uma falta em cima do Jaci. O Castro e o Elvis batem boca. O Elvis e o Jaci batem boca. O Castro entra no meio. O árbitro vai lá, pede calma pro Jaci. Confusão tá feita ali no meio. Já que não tem futebol, tem briga, viu, Lupe? E o Jaci foi empurrado, caiu. E o Elvis reclamou da falta. E o jogador do Operário levantou rapidamente para discutir e bater boca com o Elvis. Agora o árbitro chama os dois. Aí eles se cumprimentam. Cumprimenta nada, o tal do Jaci, ele é grande perto do Elvis ali, rapaz. Mas tá correto o árbitro, tá? O Elvis fez a falta, ele abdica da jogada, ele vai só no corpo para deslocar o meio-campista do Operário, a falta aconteceu. E o Elvis continua falando. Tô vendo, e ele vai lá no escutador de piada do Jaci, lá, vai lá. Toca a bola, o Operário no campo de ataque, o Índio recebe, ajeita na perna da canhota, faz a ligação pela esquerda com o Hipólito, tentou a batida, teve desvio no meio do caminho, sobe lá o Matheus Silva, joga pra fora. O que aconteceu, Lupe? O Elvis não para de falar com o Jaci, ele põe a mão na boca. Olha lá os dois de novo, olha lá. Só que ele põe a mão na boca, só que olha pro jogador, ou seja, o árbitro daqui a pouco vai perder a paciência, vai dar amarelo pro 10 da Ponte, tem que ter tranquilidade. Arremessão manual pro Fantasma aqui pela esquerda. Hipólito na cobrança, joga na área. Matheus Silva de cabeça estava lá para fazer o quarto. E o Elvis dá um toquinho pro Brito. O Brito já faz a ligação ali pelo meio. Não tem ninguém da Ponte, só tem o alemão. Ela volta com o Brito, tenta a finta, vai programado. O árbitro manda seguir o jogo. Olha lá, Jaci e Elvis de novo se enroscando ali no meio, hein? Olho nos dois ali. Rodrigo Rodrigues faz de domínio, faz de abertura com o Hipólito. Mais uma vez, lado esquerdo, pintou o cruzamento, vem bola para a área. Pedro Rocha. Estava lá para fazer a defesa e botar ordem na casa da Macaca. Já sai jogando rapidamente ali com o Castro. O Castro bota a velocidade, puxa a Ponte Preta para o campo de ataque. Passe errado. Deu de graça ali para o Hipólito. O torcedor começa a perder a paciência aqui no Moisés Lucarelli. Já estamos com 40. O toque CBN marcou aí 40 minutos. Tenta sair jogando a equipe do Operário. O jogo está amarrado, está enroscado, está enrolado, lento, dorminhoco. Tudo isso e alguns outros adjetivos, viu, Gabi? E eu falei antes da partida começar, né? Que a Ponte vinha de jogo ruim em casa contra o Avaí, contra o Goiás e hoje é o terceiro consecutivo. Além de fora de casa, dentro de casa ela não tem mais rendimento. Trabalha mais uma vez a equipe do Operário lá no esquerdo com o Hipólito. Ajeita na perna canhota, tenta o lançamento para a grande área. Vem Sérgio Rafael, mal na bola, sobra a bola com o Pedro Rocha. Difícil hoje, hein? Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Macaca no ataque, lançamento é feito, pronta à direita pro Everton Brito. Ele recebe a bola, chega na linha de fundo, pintou o cruzamento, vem bola na segunda trave. Chega o Gé, subiu a bandeira. O Márcio Gleidson, não, o Elcio, não, esse é o Márcio. Márcio Gleidson Correia. Na hora do lançamento aqui, dei sinal pro Gabi. Tá impedido aqui, tá impedido. Deixou correr todo o jogo. E agora o impedimento foi marcado. Eu girava o tempo, hein? 41,5 deste primeiro tempo. Aqui no Moisés Lucarelli, a 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Operário também 0, Fábio Scheibe. Central da Bola. E o técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira os jogadores para a seleção brasileira para os duelos contra Equador e Paraguai das eliminatórias no começo de setembro. As principais novidades são Luiz Henrique do Botafogo, Estevão do Palmeiras e a volta do atacante Pedro do Flamengo. Sai jogando a equipe da Macaca, campo defensivo ali com o Matheus Silva. Ele faz o domínio, recua para o Pedro Rocha, o Mingote, e o Mingote faz sinal. Vem, todo mundo marcando. Sérgio Rafael sai jogando lá pela esquerda, dá um tapa na bola, joga para o campo de ataque, ela vai somando com o Zé, recebe, domina na frente do alemão, ele faz o aparelho, gira o corpo, bola espirrada, vem pelo meio. Castro toca nela, Elvis fica na sobra, devolve lá do lado esquerdo pro Novaes, ali no canto do bico da grande área, bola com risco, ajeitou, preparou, cruzamento na área, brigou pela bola. O Zé cai no gramado, o jogo tá parado, a falta anotada na saída de bola pro Operário. Mas vou perguntar pro Lupe, que ele tava muito próximo ali. O Hipólito e o Zé, o que aconteceu aí, Lupe? Era o 7, tá? Era o Rodrigo Rodrigues. Ok. Assim, o Zé chega primeiro na bola e tem um toque do Rodrigo Rodrigues, existe uma disputa. Aí vai ter a avaliação do árbitro de vídeo. Eu fiquei bem na dúvida, viu, Cabela? Pois é.
Se o árbitro de vídeo estiver no ritmo do jogo, ele não viu, Gabi? Veio o cruzamento, já estica a perna e aí acho que depois vem o jogador do Operário na disputa, que na minha visão não acerta a bola, acerta o jogador pontepretano. O que precisa analisar se é um lance de jogo, se os dois subiram a perna e aí se encontraram, ou se foi a do Gé primeiro e depois veio o chute do jogador do Operário. O VAR tá analisando o lance. Cabela. Oi, Fábio. É uma disputa de lance, os dois com a perna alta, na verdade. O Gé tava indo pra bola, mas o jogador do Operário tava com a posse de bola. O Gé foi disputar, mas eu achei um lance bem normal, assim. Se fosse no meio-campo, não sei se teria falta ou não. Mas eu achei um lance normal. O VAR tá analisando. Já analisou. É. Já tá liberado. Bola já tá rolando de novo, Fabião. 44 minutos deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Lançamento feito lá no campo de ataque. Lá do Operário, vem Sérgio Rafael. Dá um toque na bola, joga para fora do campo. Arremesso manual para o Operário, lá pertinho do escanteio, hein? Vem pro ataque a equipe do Fantasma. 0-0, 44 minutos e meio deste primeiro tempo. Vai subir a placa aí dos acréscimos. Quantos será que teremos, hein? Quantos será? 3, né? 3 de acréscimos. Arremesso manual cobrado, sobra de bola com o Operário. Cruzamento é feito. Meu Deus. Não, é assim. Tem jogo que a gente acompanha, transmite, assiste, que um time não tá legal. Aí o outro deita e rola. Hoje, gente, você que tá no YouTube, pelo amor de Deus, gente, hoje, os dois. Tá difícil. Pelo menos pra Ponte é bom isso, né? Porque ela tá um horror, mas o Operário ele tá só um pouquinho melhor. É. Um mini horror. Aconteceu um strike ali no meio do campo ali, caiu, acho que é o Gé, caiu também lá o Novaes. E o Gé chamou a atenção do Risso, hein? O clima tá tenso entre os brothers. Pois é, olha lá, tá falando ainda o Gé. Olha lá, olhou de novo, falou de novo. O Gé consegue falar em espanhol com o Risso? Não, mas dá pra entender. Ah, beleza. Curto e grosso, né? Tá explicado já. É falta pra Macaca. Elvis na cobrança, levantamento, vem na grande área. Passa por todo mundo, vai pra fora. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Já passamos de 46, tiro de meta ali pro Rafael Santos, que também tá pedindo, pelo amor de Deus, para acabar logo esse primeiro tempo. O goleiro daqui. Onde você vai? Ele vai lá na placa para cobrar o tiro de meta? Olha lá. Pra frente um pouquinho aí, ô Rafael. Isso, vai lá. Tiro de meta para a equipe do Operário. Despacha a bola para o campo de ataque. O lançamento tomou tanta distância, a bola chegou no meio campo só. Sobe de cabeça o Castro, ajeita a bola pelo meio. Vem Gé brigando pela bola. O alemão dá um tapa nela. O árbitro para o jogo. Pega uma falta do Gé sobre o Índio. É falta para o Fantasma ali no círculo central do gramado. 0-0, finalzinho de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli, hein? Ali sem pressa nenhuma também o William Machado para fazer a cobrança, hein? Já faz o lançamento lá na ponta direita. Quem faz o domínio no peito, coloca no gramado é o Olex, puxa pela meia, prepara o chute, bola volta ali pela intermediária com o Jaci, recua lá com o Rafael Santos, o goleiro. A sobra de bola na perna direita com o Rafael Santos, devolve o lançamento de goleiro para o centroavante, passa todo mundo. Ô, Pedro Rocha. Bola quicou no gramado. Tem torcedor da Ponte Preta que deu uma respirada fundo com essa bola quicando no gramado ali. Ela sobra com o Sérgio Rafael. Já bota no campo de ataque. Vem com o Novaes que tenta imprimir velocidade. Ele joga na frente. O Gé recebeu, tentou a tabela. Chegou por baixo para fazer o quarto alemão. Mais uma vez vai trabalhando a saída de bola e vem lançamento para o campo de ataque. Pedro Rocha sai do gol de cabeça. Antecipa para fazer o corte, joga para fora, arremesso manual para o Operário, é lá pela direita, lá no campo de ataque, sem pressa nenhuma, vai chegando lá do outro lado Felipe Augusto. Ele busca alguém para fazer um arremesso, já cobrado, para a equipe do Operário, joga na frente, campo de ataque, fez o lançamento, pertinho, lá da linha de fundo, domina Felipe Augusto, devolve um pouquinho mais atrás, trabalha com Bosquilha, Felipe, ajeitou na perna da canhota, procura o espaço, joga com o Índio na frente da grande área, girou, bateu, foi travado na hora H, Elvis, já faz o recebimento, já toca a bola buscando o campo, opa! O árbitro foi ali ligeiro, viu? Porque foi uma falta tremenda em cima do Brito, quando ele viu, opa, eu não vou correr não. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. Noite dos Horrores, 0. Operário.
Que é o Fantasma, também 0. Muito bem, vem chegando aí Central da Bola com Fábio Scheibe. Central da Bola. Valeu, Carlos Cabela, 10 horas 18 minutos, fim do primeiro tempo de um jogo modorrento, sem criatividade, não me lembro de nenhuma chance clara para nenhum dos dois lados, um jogo truncado, esperamos um segundo tempo melhor para o público ver uma partida mais decente. Não é isso, Lupe? Na saída dos jogadores aí no intervalo, qual que é o clima por aí? O clima é de alívio, né, por ter terminado o primeiro tempo, porque realmente foi bem ruim. Jogadores da Ponte já estão em direção ao vestiário 1, jogadores do Operário em direção ao vestiário 2, o vestiário do visitante. Chance nenhuma, Scheibe, também não me lembro de nenhuma chance das equipes nesse primeiro tempo. Lembrando que Operário e Ponte Preta estão separados na tabela de classificação por apenas 1 ponto. O Operário vem de 3 derrotas na Série B e a Ponte vem de derrota para o Amazonas fora de casa, mas quer manter a invencibilidade, só que vai precisar melhorar e muito na segunda etapa. Scheibe. É, isso aí, melhorar bastante para ter um futebol mais agradável, né? Eu aciono o Gabi Casco que tá na cabine. Nossa, Gabi, como caiu, que queda da Ponte nesses últimos jogos, principalmente hoje, resultando nesse 0-0 desse primeiro tempo tão devagar, né, Gabi? É isso, o ritmo de jogo, né, em determinado momento era só lançamento, era o Operário principalmente nas costas da zaga Ponte Pretana, a Ponte tentando fazer lançamento pro Gabriel Novaes e pro Gé e errando tudo. Então assim, quando ninguém acerta nada, o gol não tem como sair. É o 0-0 mais realista desse Campeonato Brasileiro da Série B. Nenhuma finalização correta da Ponte em 48 minutos, nenhuma finalização correta do Operário em 48 minutos. Então, pobreza de ideias, jogo muito ruim até aqui, intervalo e literalmente a gente começa do zero o segundo tempo, viu, Chay? É isso aí. E essa atuação dessa primeira etapa reflete aqui nas nossas mensagens, os ouvintes mandando mensagem aqui, todo mundo na bronca com essa partida, principalmente com a Macaca. O nosso amigo Moacir da Silva fala, infelizmente, mais um ano na Série B, que jogo terrível. Quem também manda mensagem pra gente é mais uma vez o Paulo Kikuchi falando que absurdo o Índio ser armador do time do Operário. Por aí você vê o que está acontecendo, o meio-campo da Ponte não marca ninguém também. Quem também manda mensagem é o Elton de Melo, tá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, acompanhando a Ponte Preta com o Fantasma. A gente também tem áudio aí, né, Marcelão? Põe esses 2 áudios aqui pra gente ouvir já, pra gente ficar livre dos áudios por enquanto. Vamos ver. Boa noite, CBN, que é Cleiton José de Recife. A Ponte Preta vai dar de 4-0 em cima do Operário Zirigdunelis. Enviar. Esse nosso amigo lá no Recife. O pessoal tá animado, com certeza o time vai estar animado. Quem tá falando é a Elcio de Cosmópolis. E a Ponte hoje, ela vai fazer uma grande partida, né? Porque o time tá completo hoje, não tá? E eu creio, Cabelo, que o negócio vai ficar bom aí. Eu acho que a Ponte vence aí nos 2-0, tranquilo. Porque em casa o apoio é maior. Boa transmissão aí, Cabelo. Um abraço. Vocês podem perceber que os áudios foram mandados no começo da partida, quando todo mundo estava esperando uma partida boa, uma partida envolvente, mas não foi o que aconteceu. Depois a gente manda mais alô pro pessoal aqui pelo 19991869070. 4 minutos de intervalo no Moisés Lucarelli, 10 horas 22 minutos. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta mais. A gente fala mais aqui no intervalo de Ponte Preta 0, Operário também 0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Operário. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito.
vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. Operário. Central da Bola. 10 horas 24 minutos, intervalo no Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Operário também 0, nesse jogo que abre a 23ª rodada, jogo único nessa sexta-feira de Série B. Amanhã vamos repassar aqui os jogos desta 23ª rodada, esperamos ser melhor que esse que estamos acompanhando. Amanhã tem Santos e Amazonas na Vila Belmiro, no Novelli Júnior em Itu, às 5 da tarde tem Ituano e Goiás. No domingo tem Botafogo de Ribeirão e Guarani no Santa Cruz, a CBN acompanha essa partida. No domingo também tem Vila Nova e América lá em Goiânia e na Arena Condá, Chapecoense e CRB. Na segunda-feira, mais 2 jogos. O Paysandu encara o Mirassol na Curuzu e o Ceará enfrenta o Novo Horizontino no Castelão. Na terça-feira, fechando a 23ª rodada, tem Brusque e Sport e no Couto Pereira, 9h30 da noite, Coritiba e Avaí. Os 4 primeiros colocados, Novo Horizontino, Santos, Mirassol e Vila Nova. Com este empate, a Ponte Preta está subindo a 29 pontos, mas se mantém na 13ª colocação. E o Operário também uma posição acima da Ponte, chegando a 30 pontos, mas se mantém na 12ª colocação. Na parte de baixo da tabela, Chapecoense, Ituano, Brusque e Guarani compõem a zona da degola. Vamos dar mais uma moral aqui pro pessoal que manda mensagem pra gente. Tem mensagem de áudio também, né, Marcelão? Põe aí pra gente ouvir, então. Povo querido, boa noite, Cabela, boa noite todos da CBN. Tô em Cuiabá. Professor Daniel Maciel, Ponte Pretano, roxo. É difícil torcer pro nosso time, viu? A vida inteira assim, pô. Hoje tá complicado realmente, a Ponte não tá fazendo uma boa partida. Um abraço também pro Manuel Duarte na Vila Brasilândia em São Paulo, pro Júlio Gomes que tá acompanhando a gente aqui também. E no YouTube, um abraço pro Lourenço Bueno, o Douglas Gabriel e o Valber Wesley. 9 minutos de intervalo no Moisés Lucarelli, agora com mais calma eu destaco o Gabi Castro, que vai trazer um panorama desse primeiro tempo devagar no Moisés Lucarelli, não é, Gabi? O comentário do jogo. Foi triste, viu, Fábio Scheibe, amigos que estão nos acompanhando. Não foi fácil não, viu? Quem compra, às vezes, palavra cruzada, tem aquele jogo dos 7 erros, sabe? Que você precisa apontar. Hoje aqui, acho que foi o jogo dos 100 erros, sem numeral. Porque é impressionante a quantidade de erros de Ponte Preta e de Operário. Eu já tinha citado uma análise que eu tinha feito das últimas partidas da Ponte que eu não tinha gostado e eu estava vendo um declínio nas últimas rodadas. Até então, dentro de casa ela estava muito bem e fora de casa ela estava melhorando, conquistando alguns empates com o Brusque, foi buscar contra o Coritiba no finalzinho. Só que dentro de casa
nas últimas rodadas já não tinha feito boas atuações, porque os adversários que vieram aqui, claro, com qualidade, mas pegaram essa saída de bola da Ponte e aí ela não consegue chegar com qualidade até o ataque. E hoje isso aconteceu novamente, com o Índio sendo o melhor jogador do primeiro tempo, porque a posse de bola, quando estava com a Ponte, com os zagueiros, o meio-campo inexistente, tomado pela equipe do Operário, que taticamente tem uma equipe espelhada. O que isso quer dizer? A Ponte joga com 2 volantes, o Operário joga com 2 volantes. A Ponte tem Emerson Santos e Castro, o Operário tem Índio e o Jaci. A Ponte tem o seu meia no Elvis, o Operário tem o Gabriel Bosquilha. A Ponte tem 3 atacantes, Everton Brito, Gabriel Novaes e Gé, e o Operário tem 3 atacantes, Gabriel Rodrigues, Felipe Augusto e Vinícius Mingotti. Então, não era para ter uma superioridade, não era para ter um domínio, era para quem for melhor tecnicamente, ele consegue se sobressair, já que numericamente não tem ali nenhum time superior. Só que não foi o que aconteceu. Tecnicamente, o Operário foi melhor do que a Ponte, ele congestionou o meio-campo quando os 2 pontas voltavam e a Ponte muito espaçada. Então ela fez uma linha de 4 com o Thomas, com o Gabriel Risso, com os 2 zagueiros. E aí, os volantes da Ponte, eles não têm qualidade no passe, nem o Emerson Santos e nem o Castro. E o Elvis, ele não tem tanta mobilidade, foi facilmente marcado pelo Jaci. E aí, então, essa bola, quando ela saía, ora com o Sérgio Rafael, ora com o Matheus Silva, eles vinham ali, o atacante do Operário chegando, bumba meu boi, era bola pro ataque. E aí, essa bola, ela não sai com qualidade, não é um lançamento. É um chutão. Você chama a bola de perigo e você manda o perigo para longe de qualquer jeito. Então, em muitas oportunidades, esse lançamento não deu em absolutamente nada. Ela voltava para a equipe do Operário, que ficava com essa posse de bola, trabalhou muito mais que a equipe da Ponte, mas que errou muito também. Então, o Operário ele só produziu um lance de perigo, que foi logo no começo do jogo, com 4 minutos, que o Mingotti saiu cara a cara com o Pedro Rocha e ele chutou cruzado e chutou para fora. Foi a única oportunidade. No restante, ele trouxe perigo, mas tudo em erro. Então era bola lançada nas costas, falava, pegou, a hora que vinha o cruzamento, era cruzamento errado. Então em diversas oportunidades, os 2 pontas, tanto o Rodrigo Rodrigues quanto o Felipe Augusto, eles saíram nas costas do Thomas e do Gabriel Risso, mas eles não conseguiram concluir o lance. E o Mingotti também, ele sai muito para o jogo, mas ele não consegue concluir. Então, para o segundo tempo, a Ponte tem que ter atenção nessa bola lançada, nessa bola nas costas, tá recebendo toda hora. E para isso não acontecer, você precisa chamar a responsabilidade do jogo. Você precisa controlar. A Ponte está jogando em casa, a Ponte não conseguiu ficar com essa posse de bola. Ela terminou o primeiro tempo com 43% de posse de bola, menos do que o seu adversário e nenhuma finalização correta. O Cabelo em nenhum momento falou de uma defesa do Rafael Santos. O Rafael Santos não trabalhou. Então é muito pouco para uma equipe que quer buscar algo a mais no campeonato, que não vence a 3 rodadas e que dentro de casa não perde a 7 partidas. São 6 vitórias e um empate com o técnico Nelsinho Batista. Então esse declínio, ele fica evidente pelo rendimento da Ponte, mas o alento que fica para essa etapa final, sempre quando vem intervalo, o técnico Nelsinho Batista consegue corrigir, a Ponte volta melhor. Hoje é a esperança, com alterações ou não, já o Lupe vai informar, não estou vendo nenhuma neste momento, mas a Ponte precisa voltar com uma postura diferente, ter mais velocidade, construir o jogo, querer essa posse de bola, explorar os laterais, fazer jogada até a linha de fundo e, claro, acertar, porque não basta chegar à linha de fundo e cruzar como o Risso fez no primeiro tempo. Então é colocar o pé na forma, é acertar para a Ponte construir essa vitória, que seria muito importante, ultrapassar um adversário na tabela de classificação, interrompe a série de derrotas e dá uma moral para a sequência da competição, Fábio. Esperamos uma melhor atuação de ambos os times na segunda etapa, que já vai começar. Eu vejo os times já voltando pro gramado, e então eu já vou chamar Carlos Cabela novamente, mas antes disso, um abraço pro Roque de Campinas, tá perguntando para você, Cabela, a fumaça está atrapalhando o ritmo do jogo? Nem o Elvis conseguiu dar o ritmo pra Macaca nesta primeira etapa. Fala aí, Cabela. Ô, Roque! Não tá não.
Não tá, não. O cheiro, sim, né? Estamos sentindo muito esse cheiro. Isso incomoda bastante. Tempo seco também, né? Tá muito seco, né, gente? Você tá esperando chuva esse final de semana. Tomara que ela venha realmente, não em forma de temporal, em cima, em que venha calma, para que possa apagar esse pó e amenizar essa secura que nós estamos sentindo nesse momento do ano, aqui principalmente em nossa região, né? Agora, Gabi, eu estava conversando com o pessoal da imprensa do Paraná, que está aqui no Moisés Lucarelli, eles estavam dizendo o seguinte: o Paraná, o Operário veio para campo hoje justamente para congestionar o time da Ponte, para parar o time da Ponte, para que o Operário não perca mais um jogo seguido. E tem conseguido. E conseguiu. O primeiro tempo foi exatamente isso. Isso, efetivamente. Tanto é que o Operário foi melhor que a Ponte no primeiro tempo. É que ofensivamente ele errou quase tudo que ele tentou, ou errou tudo que ele tentou. Mas dentro dessa estratégia de cada equipe, o Operário foi muito mais feliz que a Ponte. Ô, Cabela. Oi, Lupi. Olha lá. Rolou a amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Elvis e Jace se cumprimentaram e pediram desculpas pelo primeiro tempo, com farpas e elogios em tom de... Você me entendeu, né? Quando o Jace abraçou o Elvis, a cabeça do Elvis bateu no umbigo do Jace. Apita o árbitro! Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Operário. Futebol, vamos CBN. Primeiro lance, bola pra fora. Arremesso manual pra Macaca aqui pelo lado esquerdo. Ninguém mudou, né, Lupi? Não, as mesmas equipes que terminaram o primeiro tempo. Esse era o meu medo. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Macaca que vem pro campo de ataque, sobe de cabeça o Novaes, entrega de graça ali pro Alemão, outro bicão na bola. Esse subiu lá no 27º andar, a bola cai ali de cabeça, o Matheus Silva coloca pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Operário do campo de ataque. O Thales Olex está por ali para fazer a cobrança com as mãos. Olha lá o Olex, dá uma distância ali, o Novaes fica acompanhando de longe, o Elvis já tentando organizar todo mundo ali no meio. O Olex demora para cobrar, agora sim vai lá, joga no campo de ataque, o arremesso manual foi feito, sobe não, de calcanhar. O Rodrigo Rodrigues toca na bola, ela sobra com o Thomas, que dá um bicão na bola para ninguém. Bola recuada na fogueira, lá pro goleiro Rafael Santos. O Gé apertou, hein? Goleirão deu bico na bola, subiu, desceu, a bola vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Macaca. O auxiliar fica só olhando. O auxiliar tá doido. O último toque foi do jogador do Operário, pra mim. Né? Quem marcou foi o árbitro, hein? O Operário, o assistente ficou quietinho. O assistente tava a meio metro do lance. O assistente tava do lado do lance. E quem tocou por último na bola foi o jogador do Operário. Ô, senhor Márcio Gleidson Correia Dias. Vamos comprar o despertador pra ele também, hein, gente? Vamos lá, fazer vaquinha aí, vamos comprar o despertador pro auxiliar também. Vai botando na lista aí. Escreve aí, japonês, bota todo mundo na lista aí. Vai lá. 1 minuto e 50, vai comprar um pra cada um ou dois, né? Vai que um falha, né? Toca a bola mais atrás lá, a equipe do Operário, sai trabalhando mais uma vez defensivamente lá com o William Machado, recua no Rafael Santos. Fica todo mundo olhando. A bola tá murcha. Meu Deus, até a bola. Até a bola tá desistindo. Até ela tá desistindo. Pois é. Tá com o calibrador aí hoje, aí, Lupe? Não, hoje eu não trouxe. Será que o problema era esse, bola murcha? Tá explicado o problema. Agora o jogo mudou, hein? Agora vai mudar o jogo. Trocou a bola. Vai lá, Alemão com ela. Dá despacha para o campo de ataque, faz o lançamento lá nas costas do Risso. Quem chega é o Olex, joga para a grande área, dá um bicão na bola no meio do caminho. Ô, Matheus Silva, hein? Será que ninguém gritou para ele ali? Tá sozinho? Não, ele joga para fora ali, devolve a bola para a equipe do Operário, tenta trabalhar a equipe da Macaca na saída. No bate-rebate, o Jaci toca na coxa dele, ele tenta o passe por baixo, a briga é grande, o toque é feito, vem lá pelo lado esquerdo, chega o Índio no campo de ataque, lado esquerdo, tenta o cruzamento por baixo, o corte é feito, Matheus Silva bota para fora. Escanteio que favorece o Operário, é o segundo escanteio no jogo, o segundo para a equipe do Fantasma, meu caro Lupe. Na tentativa do Índio, camisa número 5, ele bateu cruzado, a bola explodiu na zaga da Ponte Preta e se perdeu pela linha de fundo. Escanteio, primeiro do segundo tempo, é pro Operário. Felipe Augusto, camisa 11 na bola. Lá na ponta esquerda, vem escanteio, vem pra dentro da grande área, 3 minutos e meio deste segundo tempo. Autoriza o árbitro a cobrança do escanteio, o árbitro chama a atenção de todo mundo lá na área.
Todo mundo por ali, agora sim. Vem levantamento, a bola vem na marca do pênalti, o desvio. Foi zagueirão ali, o tal do Mingote. Tal do Mingote. Mingote no pé da trave ali. Quase que ele tá de zagueiro ali. O jogo tá parado, teve um impedimento do próprio Mingote para sair jogando. Fala, mas Gabi. o Índio ganhou pelo alto, ele que fez Sim. o cabeceio ali. Então fica a atenção pro sistema defensivo da Ponte, porque conseguiu ganhar pelo alto, só que depois o Mingote ajudou. Ponte no ataque, tabela feita. Elvis recebe lá pela ponta direita, tenta a devolução, chega pra cima dele pra fazer o corte. O Felipe Augusto briga pela bola, ginga do lado, carrega do outro, toca pelo meio, vai saindo jogando ali pela intermediária. O próprio Índio com ela, já dá um tapa na bola, faz a abertura pelo lado direito, tenta do passe com o Moleques, devolve do Índio, se ajeita, breca, olha do lado, olha do outro, marcação encosta, recua lá atrás com o Alemão pra começar de novo. A equipe do Operário vai trabalhando, só o Operário tocou na bola por segundo tempo, hein? Ponte Preta, essa descida lá pela direita foi a única vez que a Ponte Preta tentou alguma coisa no segundo tempo. Eu vou chegando a 5 minutos. Trabalhando mais uma vez o Rafael Santos ali, o goleiro, hein? Perna direita, ele já vai fazendo. Ele é o lançador, hein? Ele é o cara que liga o ataque. Lançamento feito, Matheus Silva de cabeça, corta. Briga pela bola ali pelo meio-campo. O Jaci comete a falta em cima do Emerson Santos, fica caído, bota a mão ali na batata da perna. Tá parado o jogo. É falta para Macaca, tem pressa. O Sérgio Rafael só ameaçou. Já vai levantando ali o Emerson Santos. 5 minutos. 0-0, segundo tempo. Bola tá rolando aqui no Moisés Lucarelli. Você pode participar aí, ó, torcedor. 991869070. Fala aí o que você tá achando do jogo. Manda mensagem para nós aí. Manda áudio pra gente botar no ar aqui. Não pode falar palavrão, hein, gente? Não pode, hein, gente? Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca. Vem bola pro campo de ataque, bola rolada. Elvis recebeu, dominou. Bola enfiada na área pro Gé, girou, bateu travado na hora H. Foi travada, a bola foi pra fora, escanteio pra Macaca, lá pela ponta direita, Lupi. Primeira boa chance da Ponte Preta no jogo. Lançamento pro Gé, ele entrou em profundidade, mas bateu em cima do Alemão, que fez o momento certo, o deslize no gramado para evitar que ela chegasse no gol do Rafael Santos. Escanteio para Ponte, Elvis tá na bola. Lá pela direita, cobra curtinho do lado. A bola rolada mais atrás para começar de novo ali com o Novaes. Devolve para o Elvis lá pela ponta direita. Vem cruzamento agora sim na grande área. Sobe o zagueiro, faz o corte, tira o perigo do lado. Vai sobrando com o Everton Brito. Já faz o domínio, ajeita na perna direita. Prepara, cruzamento lá na segunda trave. Matheus Silva recebeu, dominou para fora do gol! Dominou bonito como atacante. Quando ela caiu no gramado, ele bateu para fora, Lupe. E ele ia no primeiro momento de cabeça, mas ele percebeu que estava muito sozinho, bem pertinho da pequena área. Dominou no peito, lá estilo Gé. Só que na finalização foi muito mal o Matheus Silva. Tiro de meta para o goleiro Rafael Santos, do Operário. Enrolação para cobrar esse tiro de meta também, não? Ô, seu juiz. Fernando Antônio Filho, do Pará. Que demora. Agora sai jogando a equipe do Operário. Bota a bola pela direita com o Alemão. Marcação do Gé para cima dele. Toma a finta ali do Alemão. O Alemão puxa pelo bico da grande área. Vai carregando. A Ponte Preta tenta tentar a marcação ali para pegar um erro do Operário. A bola chega lá pelo lado esquerdo com o Hipólito. Devolve do William. O William recebe o Elvis encosta. Ele já bota a bola pela intermediária. Ali pelo meio campo. Quem chega para fazer o domínio é o Bosquilha. O Emerson comete uma falta ali em cima do Bosquilha. O jogo tá parado, é falta que favorece o Operário. Passamos de 7 minutos deste segundo tempo. Tá 0-0 o placar do jogo, hein? Trabalha mais uma vez a equipe do Operário, que vem pro campo de ataque lá pelo Hipólito pela esquerda. O Índio recebe ali pertinho do meio campo. Devolve, lado esquerdo. Quem chega é o Rodrigo Rodrigues. Recua, começa com o William. Devolve lá pelo lado esquerdo. O Índio toca na bola. Devolve mais uma vez lá com o William Machado. Domina na perna direita. Ele busca alguém para fazer o passe. Devolve do lado esquerdo lá com o Índio. Vai tocando de um lado, vai carregando, escapa da marcação do Brito para cima dele. Tenta o cruzamento no meio do caminho. Matheus Silva corta, o Bosquilha fica com ela na sobra. Tá livre de marcação, Bosquilha. Vem pela intermediária, puxou na perna canhota, preparou a batida de longe. Pega o goleiro Pedro Rocha. Faz a defesa no meio do gol e bota a ordem na casa da Macaca, hein, Lupe? Na finalização do camisa número 16, o Gabriel Bosquilha fez a jogada, buscou o espaço, achou o espaço, mas mandou no centro do gol para boa defesa do Pedro Rocha. Grande abraço para o Maná,
companheiro de rádio, também trabalha em uma emissora aqui em Campinas, está sintonizado aqui no Majestoso com o ouvido ligado na CBN. Futebol Globo CBN. 8 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo. A Ponte tenta chegar no campo de ataque. O Paraná faz o corte, responde a Ponte. O Castro faz o lançamento pro Brito lá pela ponta direita. Encosta a marcação para cima dele do Hipólito. Ele bota atrás, cruzamento é feito. Vem bola para a área nas mãos do goleiro. Chegava lá para fazer o cruzamento ali. Era o Thomas. O Thomas. O Thomas é com a mão, né? Ele cruza bem com a mão, né, Lupe? Vai mais forte com a mão do que com o pé. Ele tirou o peso e ficou fácil pro Rafael Santos. Toca a bola mais uma vez, trabalhando a equipe do Operário que vem para o campo de ataque aqui pela direita. Tenta fazer uma graça ali, o alemão perde a bola, o Emerson Santos recupera, chega o Jaci por baixo para consertar. Sem querer, ele faz o lançamento, bota lá na frente da grande área. A bola é boa, chegou por ali o Rodrigo Rodrigues. Ficou pedindo uma falta. Eu achei que estava impedido também, viu? O auxiliar aqui tá bravo, batendo boca, baixo o Gleidson aqui. Todo mundo fala com ele, ele reclama com os jogadores, bate boca ali, trabalha Castro na sobra, saída de bola, demorou para fazer o passe, ninguém gritou que tinha ladrão. Chegou o Mingote para bater a carteira dele, já rola a bola ali pelo meio com Bosquilha, tenta chamar a responsabilidade, perde a bola, recupera a ponte, vem para o campo de ataque. O Gé esperou a bola no pé, o Jaci antecipou, fez o corte, botou para fora e o último toque ainda foi do Gé. Arremesso é manual que favorece a equipe do Operário pela direita. Eu achei que estava impedido no lance, você não achou, ô Gabi? Mas muito, não era pouco, muito. E aí o auxiliar ele não levantou porque a posse de bola continuou com a Ponte, mas ela continuou com a Ponte, mas não foi vantajoso, porque logo depois ela perdeu. Olha o Gé, no belo jogo de corpo ali, ele fica com a bola dominada no bico da grande área. Encarou a marcação do William que foi pra cima dele, ajeitou, botou a frente da grande área, antecipa, o corte é feito, mas tá jogando errado o Operário. O Emerson Santos recupera a bola, já devolve com o Gé, aberto mais uma vez ali pela esquerda, fez uma graça, deu uma pedalada ali, toca a bola lá do outro lado, tenta o lançamento, errado de novo, deu dos pés do Rodrigo Rodrigues, sai jogando a equipe do Operário, vem pro campo de ataque, bola enfiada pro Felipe Augusto, pela ponta direita, chega pra cima dele o Risso. Felipe Augusto tenta a fita, Risso. Tava lá para fazer o corte, sai jogando com o Matheus Silva, devolve no Risso para trabalhar a saída. O Emerson Santos caiu ali à frente da grande área. O jogo tá parado. Acho que não vai dar pro jogador da Ponte, não, camisa número 8, viu, Lupe? O Emerson Santos tá caído, atendimento médico da Ponte em campo. O técnico Nelsinho Batista, por enquanto, ainda não chamou ninguém. Tem a rapaziada que está aquecendo ali atrás do gol, defendido pelo Pedro Rocha, mas por enquanto ninguém ali para entrar no lugar do Emerson Santos. Agora, Gabi, já estamos com 11 minutos deste segundo tempo. O Nelsinho conversou com a galera lá no vestiário, no intervalo do jogo. Mudou alguma coisa? Deu para sentir algo da mudança, pelo menos taticamente, da equipe da Ponte? Muito pouco, eu acho que taticamente a Ponte está um pouquinho mais para frente, ela não deixa mais o Operário dominar tanto assim o meio-campo, posse de bola é um pouco mais equilibrado, pelo menos nos últimos minutos. Conseguiu já uma enfiada de bola o Elvis para o Gé, que daí atrasou a finalização, talvez um pouquinho de falta de confiança também. E o lance pela esquerda, que não deu em nada também com o Gé. Já chegou 2 vezes, mas a Ponte precisa de muito mais ainda. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Chegamos a 11 minutos e 50 de bola rolando o segundo tempo de jogo. 23ª rodada, a Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Operário. 0 também pro Fantasma. Fábio Scheibe, manda aí. Central da Bola. Amanhã, no prosseguimento da 23ª rodada, tem Santos e Amazonas e Ituano e Goiás. No domingo, com total cobertura CBN, o Guarani vai a Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo de Ribeirão. Futebol Globo CBN. 12 minutos e meio de bola rolando nesse segundo tempo, tá parado o jogo. O árbitro pegou uma falta do Sérgio Rafael ali para cima do Mingote. É falta para a equipe do Operário ali pertinho do meio campo, hein? Falta pro Operário, pertinho do meio campo, sem pressa nenhuma. Olha lá, agora o alemão chega na bola, joga a bola ali um pouquinho à frente, o árbitro fica olhando, não cobra falta, demora. Agora ele não tapa na bola pro Índio. O Índio devolve no Alex aqui pela direita, o Alex faz o lançamento pro campo de ataque. Por ali só tem o Sérgio Rafael.
E aí não tem pra onde tá virado. Chega a dar um bico na bola, joga pra fora do campo, que é pra acabar a brincadeira mesmo. Bota pra fora, arremesso é manual pra equipe do Operário. 13 minutos. Tem arremesso mais uma vez ali com o Thales Oleques. Ele joga no Mingote, devolve no Oleques. Rola a bola pela intermediária. Bosquilha, devolve da direita. Mingote com ela, domina a bola. Tem a marcação do Emerson Santos. Ele fez o passe ali pela meia direita. O Bosquilha tá por ali, recebe, domina, faz a tabela com o Índio. Bota a bola à frente da grande área. Vai levando todo mundo ali, ninguém corta. Bola espirrada, volta mais uma vez com o Índio. Olex, bota na frente, Mingote, chega na grande área, cruzamento feito! E cabeça para fazer o corte ali no meio da pequena área, o jogador da Macaca, me parece que estava por ali. Era o Thomas que faz o corte. Ele cai dentro da grande área, dentro do gol ali, mas passou com a cabeça muito perto da trave, Lupe. Foi uma jogada bem forte ali do Thomas. E foi uma jogada onde o Operário, mais uma vez, teve muita liberdade, principalmente ali pelo lado direito do ataque do time paranaense. Tem escanteio, Felipe Augusto, camisa número 11, tá na bola. Quarto escanteio no jogo, terceiro para a equipe do Fantasma. É pelo lado direito, Felipe Augusto de perto da canhota, vem levantamento para a grande área. Sobe Emerson Santos para fazer o corte. Dá uma testada na bola, joga para fora, é mais um escanteio que favorece a equipe do Operário, mais uma vez é pelo lado direito, é o quinto escanteio do jogo, quarto para a equipe do Operário. Vai se ajeitando ali mais uma vez para fazer o cruzamento, o Felipe Augusto. Todo mundo voltando para o banco aqui. Cruzamento feito, Pedro Rocha foi lá em cima para fazer o corte. Sobra de bola com o Brito, faz abertura, foi atropelado o Brito ali no meio do caminho. Sobra de bola lá pela direita com o Novaes. Encara a marcação, o Brito está do lado esquerdo, tá livre de marcação. Novaes vem pelo meio, vem fazendo fila, encontrou o Elvis de frente pro gol. Finta bonita, adiantou, marcação, chegou para fazer o corte. Briga pela bola mais uma vez, o Castro fica com ela, vem carregando a Ponte Preta, se mantém ali à frente da grande área. Zé devolve, cruzamento, não, lançamento é pro Castro, vem bola para a área nas mãos do goleiro. Mas ela acabou saindo, é tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. O jogador do Operário merecia um cartãozinho ali com a falta que ele fez em cima do Brito, viu, Lupe? Parou, né, o contra-ataque, o Brito tinha a direção do gol, a bola estava com o Gabriel Novaes do outro lado e nesse lance a bola realmente saiu na tentativa do Castro. O Jaci, ainda não sei, porque cada um tá chamando de um jeito aqui atrás do gol. Tá caído, agora já tá tudo bem com ele. Tiro de meta pro goleiro Rafael Santos do Operário. Ô Lupe, oi. Aquela história de aquecer meia dúzia, depois volta pro banco, aquece mais meia dúzia, continua valendo aquilo lá? Continua. Ah, então tá explicado. Tanto é que tem uma rapaziada no banco ali da ponte, tem outra galera lá aquecendo. Então tem que trocar. Acabou de trocar. Foi feito agora, por isso que eu tava perguntando. Aconteceu justamente isso. Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca defensivamente para fazer o corte do Novaes. Protocolo. O protocolo continua. 15h50, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Ponte tenta chegar no campo de ataque, sobe ali o William para fazer a roubada, o Jaci fica com ela, o Jaci fica com ela, toca na bola, lançamento é feito lá para a grande área, bola espirrada, voltou ali com o Felipe Augusto, vem para a grande área, vai fazendo a fita, chega por baixo, Sérgio Rafael, agora não precisa marcar mais, seu Bandeira. Depois que o Sérgio Rafael sai jogando livre com a bola, não precisa marcar mais, precisa, Lupe? Não precisa. Eles também não estão ajudando, né? Já tá ruim, parece que piorou. Pois é, será que o Bandeira não percebe que o jogo já tá ruim pra caramba? Quando tenta engrenar uma saída de bola, ele levanta o instrumento, Gabi, pô! É isso, né? Os árbitros acompanham o jogo fica ruim e aí acho que fica difícil para arbitrar também. Então, erro do auxiliar, né? Agora sim, a vantagem era ficar com a posse de bola e ele parou o jogo e aí facilita a marcação do Operário. Ó, Operário! Olha, a Ponte perdeu a bola ali, quem foi Matheus Silva, não é possível. Vamos fazer uma vaquinha? Vamos todo mundo depositar uma grana lá na conta do japonês, a chave Pix é Acorda Matheus Silva. Ele já olhou aquilo da minha, não. Ô Lupe, cara, tá difícil. O Matheus tá dormindo em campo, ô Gabi. Olha lá, de novo. É porque o meio-campo da Ponte não funciona também, aí toda hora acaba sobrando pro sistema defensivo da Ponte. Então o Matheus Silva ele precisa fazer o corte para cima do atacante do Operário, ele precisa sair jogando, ele precisa fazer o passe também, e aí ele não tem a qualidade para fazer tudo isso. Então já passou da hora do técnico Nelsinho Batista fazer a alteração,
O segundo tempo é uma extensão do primeiro em termos de ruindade, absolutamente nada até aqui, a Ponte não consegue produzir, a Ponte não fica com a posse de bola e ela comete muitos erros, como agora. Saída de bola errada, vem ali pelo meio, Sérgio Rafael, ele vai lá e consertou, hein? Brito fica com ela, toca na bola, tenta o passe ali pro Elvis, chega por baixo, Jaci para fazer o corte. Ela volta lá pela direita, por ali quem fica com ela para sair jogando é o Thomas. Rola a bola do lado com o Matheus Silva, já faz a ligação com o Emerson Santos pelo círculo central do gramado. Deu um tapa nela, Novaes recebe, lado esquerdo, ele encara a marcação, tenta imprimir velocidade ali para cima do Lex, chamou para dançar, de um lado, de outro, carregou, foi na linha de fundo, pintou cruzamento, rasteiro por baixo. O alemão estava lá para dar um bico da bola, joga para fora do campo, manual para a equipe da Ponte. Vai mexer duas vezes o Teco Nelsinho, hein? Vem aí o 77 e o 11. Trabalha mais uma vez, lá atrás a bola recuada, círculo central do campo ali com o Matheus Silva, toca com o Emerson Santos, tem dois jogadores da marcação, ele faz o passe pro Elvis, lá à frente da grande área, a bola volta, ele briga, sobra de bola, Brito, rola do lado, o Elvis faz domínio, tenta o toque, prefere o passe, Novaes, preparou de fora da área, bateu pra fora do gol! Deu uma chapada na bola, com curva, foi pra fora, só tiro de meta, que favorece a equipe do Operário quando a Ponte vai mexer. Eu falei duas, são três, viu, Lupe? E foi a última do Novaes, 35 tá indo embora, entra o 11, o Iago Dias. Iago Dias com a 11 vem pro jogo na vaga do Gabriel Novaes. 29,77, sai Everton Brito, entra Matheus Regis na macaca. Segunda mexida, tem mais uma, o quarto árbitro tá mudando ali a placa. 8,21, sai o Emerson Santos, entra o Ramon com a 21, portanto as três mudanças na Ponte Preta, Ramon, Matheus Regis, Iago Dias, Gabriel Novaes, Emerson Santos e Everton Brito foram embora. Vai ter uma também no Operário, o Maxwell com a 77. Ele vem para o jogo na vaga do Felipe Augusto com a 11. Felipe Augusto, 11, tá fora. 77, Maxwell tá no jogo, Cabela. Muito bem, tá aí, portanto, todas as trocas da equipe da Macaca e também a troca da equipe do Operário. Gabi Castro, fala aí. As 4 alterações não tem mudanças táticas, né? É jogador de posição. Então sai o meio-campista Emerson Santos, entra o Ramon Carvalho. A diferença, tecnicamente, o Ramon Carvalho é superior. A Ponte perde um pouquinho em marcação, mas ganha em qualidade de passe dessa saída de bola. No ataque, Everton Brito e Gabriel Novaes não conseguiram fazer absolutamente nada, não conseguiram contribuir. E aí entra o Iago Dias, que tem a velocidade, e entra o Matheus Regis, que tecnicamente é melhor do que a velocidade. Então, o ataque da Ponte ganha em velocidade com o Iago Dias e o Matheus Regis tende a ficar um pouquinho mais com a bola. Foi para o lado direito, o Iago Dias veio para o lado esquerdo, junto com o Risso. Pode ser uma tabelinha interessante por aqui. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 21 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Aqui no Moisés Lucarelli, a 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Operário também 0, Fábio Scheibe. Central da Bola. Com as estreias de Judson e Bruninho, o Vôlei Renata estreia amanhã no Campeonato Paulista 2024-2025. O Vôlei Renato, o Vôlei Campinas, enfrenta o SESI Bauru às 6 da tarde. A CBN Campinas vai transmitir a partida, assim como o GE, o Globo Esporte, com imagens. Futebol Globo CBN. Vem Ponte Preta para o campo de ataque, lançamento é feito para a grande área, passa por todo mundo, vai sobrando do lado direito, quem chega ali para ficar com ela, Rodrigo Rodrigues, já faz o domínio, recua, para começar de novo lá no sistema defensivo, de um lado, de outro, o Olex puxa a bola para cá, carrega para lá, o Iago Dias acompanha, ele faz o lançamento, o Matheus Silva responde de cabeça, a bola vem para o campo de ataque, o William Machado toca nela, fez o passe com o Índio, devolve lá pela esquerda com o Hipólito, quem chega é Matheus Regis para fazer o quarto, a bola vai para fora, arremesso é manual para o Operário do campo defensivo. Lá do lado esquerdo vai se ajeitando lá o Índio para fazer o domínio, vem para o campo de ataque, chega por baixa marcação, ele consegue escapar do lance, bota na frente, teve desvio, bola para fora, arremesso manual mais uma vez para a equipe do Operário. É lá pelo lado esquerdo, vai chegando o Fantasma, tentou ali ser rápido, o Hipólito deixou a bola ali para fazer a cobrança, agora sim, lá atrás, agora sim, o Hipólito faz o arremesso manual, joga, opa, houve um choque ali, vai pintar cartão para o Matheus Silva.
Cometeu a falta, o jogo tá parado, viu, Lupe? Foi só no corpo do Maxwell. Matheus Silva, zagueiro da Ponte Preta, recebe o primeiro cartão amarelo do jogo. Matheus Silva, 4, tá amarelado. Perdeu o tempo da bola, precisou cometer a falta. Falta tática importantíssima, porque o jogador já ia para a área ficar cara a cara com o Pedro Rocha. Ele viu que o Maxwell ia ganhar na velocidade, entrou na frente, recebe a falta e o cartão amarelo. Aí se justifica o cartão, é esse sim. Daqui a pouquinho tem mensagem, o Fábio Chave vai mandar pro ar aí. Tem falta pro Operário, é lá pelo lado esquerdo, vem bola pra grande área. Tá todo mundo ali na meia-lua, hein? Tá preocupado o Pedro Rocha. É falta pro Operário. Vai fazer levantamento a equipe do Fantasma, vem bola pra grande área, Bosquilha tá na cobrança. De perto da canhota, vai pra bola, faz o levantamento, vem ali pelo meio, desce de cabeça pra fora do gol! William Machado subiu ali praticamente totalmente livre, meu caro Antônio Lupe. Sozinho no cruzamento ali do camisa número 77 do Maxwell. O camisa número... ele é o 4, né? O William Machado. E olha que ele não é tão grande, hein? Acabou cabeceando pela linha de fundo para sorte do torcedor da Macaca. 23 minutos e 40. Fábio Scheibe, tem mensagem aí, Fabião? Tem mensagem. O Claudemir Ceroni pergunta o que está acontecendo com a Macaca. Tá cada vez pior, mas pelo outro lado tem gente esperançosa. O Júlio Gomes tá falando que a Macaca vai ganhar o jogo. Bora, Macaca. E quando tiver um tempinho, tem um áudio aí que você pediu também. A gente põe no ar o áudio quando tiver um tempinho, viu? Agora, vamos lá. Futebol Globo CBN. Manda lá, Marcelão. Fala, pessoal da CBN Campinas, nós estamos escutando aqui de casa Gustavo Magalhães, Ivanildo Ceará e João Magalhães. Manda abraço para o pessoal do Espetinho. Aí, portanto, vai lá, manda mensagem aí, ó, 991869070, manda recado aí. Trabalha a equipe da Ponte Preta no campo de ataque lá pela direita. O Matheus Silva vem pro ataque, o zagueirão, hein? Tem o Ramon ali pelo meio. Ele quem recebe, já faz o domínio. Bosquilha encosta. Ele ajeita na perna da canhota, busca espaço para fazer o passe. O passe é feito aqui na ponta esquerda pro Iago Dias. Ele evita a saída, mas ele deixa nos pés do Operário. Pela direita, vem pro campo de ataque. O Rodrigo Rodrigues vem com ela, breca, faz a finta, puxa pelo meio. Dá mais um break na bola ali. Faz inversão de jogada do outro lado. Cortou errado, sobra de bola lá com o Maxwell. Bola espirrada, Pedro Rocha. Nem o trem buzinou. Ah, é, tá tão esquisito que nem o trem buzinou hoje, hein? Que é isso. Ontem não consegue trabalhar uma bola, não consegue fazer 2 passes seguidos. Vem para ver o Operário de novo, lá pelo lado esquerdo, hein? Maxwell com ela, toca na bola. O Índio devolve, Maxwell fez o passe pela direita, prepara o chute de fora da área, batida para fora do gol. O Gabi, é interessante, a Ponte não consegue dar 2, 3 passes no máximo seguido e coisa assim de 1 metro, 2 metros. É uma Ponte Preta nervosa, sem confiança e pior, neste momento parece cansada. Então, você vê os jogadores parados, não tem movimentação do ataque da Ponte e aí tem muitos erros de passe. Mas o G do ataque é o que está tentando. Já chegou lá no ataque, tenta fazer a pressão ali para cima do William. Matheus Reis também brigou pela bola, a bola foi pra fora, o Gé reclama. Olha o que é, olho no olho aí com o árbitro aí, Lupe. Mas nessa eu tô com o Gé. A bola saiu ali no jogador do, acho que era o alemão que tava ali, o 21, a bola claramente saiu. E o árbitro não marcou o escanteio. Eu acho que o Gé nessa ele tá com a razão. E agora o Risso chutou a orelha da bola. O Nelsinho bate boca com o auxiliar, o tal do Márcio Gleidson. E o Operário mexe de novo. Vem 70 e 99, viu, Lupe? 16, Bosquilha tá fora, 70. É o Pedro Lucas tá no jogo. Sai o 9, entra o 99. Sai o Mingote e entra o Daniel Lima. Daniel Lima com a 99 tá no jogo. E o Pedro Lucas com a 70 também tá no jogo. Muito bem, foi embora Mingote e foi embora Bosquilha. Os dois que saíram na equipe do Operário. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Fala, Gabi. Fala, Gabi. Olha a Ponte. Pode falar, Gabi. Não.
Pode falar. A Ponte continua com muitas dificuldades. O Ramon Carvalho ele melhorou um pouquinho só essa saída de bola. O Iago Dias ainda não conseguiu pelo lado esquerdo. O nervosismo da Ponte atrapalha bastante. O Elvis não consegue aparecer no jogo. Ele está preso na marcação do Jaci. É impressionante. Então a Ponte tem muitos problemas de criatividade. É algo que o técnico Nelsinho Batista poderia corrigir, como por exemplo a entrada do Dodô, jogando um pouco centralizado, ganha um pouco de velocidade. O problema da Ponte, na minha visão, é no meio-campo. Ela deixa alguns espaços e aí o Operário consegue colocar essa bola nas costas e ela não consegue armar. A Ponte chegava no campo de ataque com o Ramon pela esquerda, perde a bola, fica caído, pedido uma falta, o árbitro, olha o Operário responde, vem pro ataque, invadiu a área, Daniel Lima na cara do gol! Jiriguidu! Gol! Do Operário! Daniel Lima, primeiro toque da bola do 99, acabou de entrar. Recebe nas costas a zaga da Ponte Preta, lance que a gente já havia alertado desde lá do começo do primeiro tempo. Bateu pro fundo do gol na saída do Pedro Rocha, bota a equipe do Operário na frente. Daniel Lima, deu Jiriguidu a 28 minutos deste segundo tempo. 1 pro Operário, nada pra Macaca, viu, Lupi? Uma bola que a Ponte Preta tinha o domínio no campo de ataque, se não me engano com o Ramon, e acabou perdendo, foi desarmado, contra-ataque, lançamento nas costas da zaga da Ponte. O camisa número 99, o Daniel Lima, na primeira participação, mandou uma bomba, um chute fortíssimo, sem chances para o goleiro da Macaca para abrir o placar. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Operário 1. Primeiro toque na bola do Daniel Lima, o VAR tá analisando toda a jogada. Talvez a falta em cima do Ramon, mas achei que não foi nada. Também achei que não foi nada e achei também que o Ramon podia ter levantado mais rapidinho para fazer um combate ali na saída de bola do Operário. E tem impedimento também, hein? Tá, ele fez um sinal ali traçando as linhas. Vamos aguardar. Portanto, o Fábio Chaib está na tela lá. Qualquer coisa o Fábio Chaib já entra aí para falar para nós aí. Mas o Operário chegou lá e guardou, botou para dentro do gol. Estamos só aguardando aí o VAR. Fala, Gabi. Não, se sair o gol, realmente, se ele for validado, é merecido, tá? A vitória do Operário. Partida horrorosa da Ponte, não consegue armar, não consegue ter criatividade, não tem finalização. Então, o protesto das arquibancadas, ele é totalmente legítimo, tá? Uma atuação muito ruim da Ponte e ela não consegue reagir. Ela passa o primeiro tempo, vem o intervalo, vem o segundo tempo e a Ponte não reage, não melhora a atuação dos atletas. Então segue uma equipe lenta, sem criatividade, sem finalização, sem absolutamente nada na noite de hoje até agora. Cabela. Oi, fala, Fábio. É realmente o impedimento. Estava esperando passar o replay aqui no monitor, na carona com o Sport TV e com o Premier. É um impedimento que eles estão checando. Me pareceu, na primeira impressão, que não estava impedido. Muito bem, vamos aguardar então a checagem do VAR. Já estamos parados há quase 3 minutos. Já estamos com 30 minutos e 50. O gol saiu a 28 e 20. Então, portanto, aí quase 3 minutos já de paralisação para a checagem do impedimento. É a novela do VAR brasileiro. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Tá validado o gol, hein? Tá validado o gol, o VAR validou o gol, vai ter troca da equipe da Macaca. Sai Thomas, ou Tomás, com a 58, entra o 20, o João Gabriel. Muito bem, o João Gabriel tá entrando na equipe da Ponte. E o Thomas foi para o banco. O Thomas, ele fez uma boa partida arremessando o manual. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. 31 minutos e 40. Arremesso manual da Macaca que vem para o campo de ataque. O Iago Dias tenta fazer uma finta ali pelo lado esquerdo. Chega a marcação para cima dele. Tinham 3 jogadores em cima do Iago Dias. Vem para o ataque. Lançamento é feito. Zaga na ponta e corta. Responde o Jaci. Devolve a equipe do Operário do campo de ataque. Matheus Silva de cabeça também. Dá um toque da bola. Vem pelo meio. O Jaci de cabeça também. De cabeça. Joga para o campo de ataque. Responde. No bate e rebate. Não sobe desta bola. Vai sobrando lá pelo lado direito do ataque da Ponte. Quem chega por baixo para fazer o corte é o Hipólito. Devolve o Fantasma. Vem para o ataque. Mais uma vez. Trabalho feito. Tabela na jogada.
Porque se dá falta ali, o Matheus Silva já tem amarelo, hein? Já tem amarelo. Vem pro ataque mais uma vez a Ponte. Tá tentando. Briga pela bola a equipe da Macaca lá pra cima do William Machado. Ele joga pra fora do campo. É manual pra Ponte. É lá pela direita. Gabi Castro. João Gabriel é 6 pro meia dúzia com o Thomas. É isso? É isso. Cansou também o Thomas. Não tava acertando nada. Não tava conseguindo mais chegar na linha de fundo. E não tinha mais arremesso manual lá perto da linha de fundo. A Ponte não chega ao ataque. Não tem por que manter. E aí entra o jovem João Gabriel, que já ganhou algumas oportunidades pra tentar melhorar. Ponte no ataque. Preparou a batida. Gé! Espalma o goleiro! Rafael Santos. Bota pra fora, escanteio pra Macaca, Lupe. Jogada que começou no arremesso lateral do João Gabriel. Castro ajeitou pro Jack e bateu rasteiro pra defesa do Rafael Santos. Escanteio Macaca, Elvis está na bola. Daqui a pouquinho mexe de novo o Nelsinho, hein? 19, hein? Aí, viu, Lupe? É escanteio. Segundo do jogo pra equipe da Macaca. O Elvis está na batida, lá pela direita. Pintou o levantamento no meio da área. Sobe a zaga pra fazer o corte. O árbitro pega uma falta de ataque da equipe da Ponte Preta, Lupe. E vai embora o Gé com a 9. Gé vai embora, entra Renato com a 19. 1, 2, 3, 4. Quinta e última alteração do Nelsinho. Muito bem, Gé tá indo embora. Neste momento sendo substituído ali pelo Renato. Foi bem o Gé em campo, conseguiu brigar pelo menos, o Gabi? Ninguém foi bem. Ninguém foi bem, mas ele brigou, tá? A não ser que tenha ficado bastante cansado. Não sei se eu teria feito esta alteração, não. Teria mexido mais no meio campo da Ponte do que qualquer outra coisa. Acho que o Nelsinho poderia ter feito algo diferente no meio campo da Ponte. Foi muito burocrático, trocando 6 por meia dúzia. Então, até o treinador da Ponte hoje também não foi bem. Algumas alterações eu não gostaram. Eu acho que quando a equipe está muito mal, não basta só trocar 6 por meia dúzia. É acompanhar os últimos minutos aí do Renato para ver se ele consegue mudar a cara do jogo. Mas péssima partida da Ponte e as alterações também não acrescentaram absolutamente nada. Trabalha mais uma vez a chegada pelo Lucas, a equipe do Operário do campo de ataque. O Índio recebe pelo círculo central do gramado, protege, gira o corpo. Busca alguém pro passe, encontra o Rodrigo Rodrigues, domina, tem marcação do Ramon para cima dele, devolve no sistema defensivo com o Lex. Lançamento foi feito lá no campo de ataque, passou pela zaga, sobra de bola, Daniel Lima, recebe na área, porta, bola batida! Pega Pedro Rocha, mais uma sonequinha da zaga Ponte Pretana, viu, Lupe? E desse jeito o Operário vai gostando do jogo, já vai vencendo por 1-0, a finalização rasteira queimando a grama para a defesa do Pedro Rocha, o Operário está na frente 1-0. Toque CBN está marcando 35 minutos deste segundo tempo. Vem Ponte, mais uma vez aqui pela esquerda, agora com o Iago Dias. Ele puxa do lado, carrega, vem trabalhando a bola, vai para cima dele o Jaci, ele inverte a jogada. Lá do outro lado, ele encontra a chegada do João Gabriel, pintou cruzamento na área, passa por todo mundo. Torcedor não gosta também o lançamento desse para ninguém. Todo mundo fica pé da vida, Lupe. Pé da vida, eu acho que é o termo mais correto para ser utilizado. E caiu ali. O Jaci 55 caiu, o jogo tá parado. Que esse Jaci já caiu também durante o jogo é algo assim fora do comum, viu? No gol do Operário ele estava caído já. Ele caiu, a hora que marcou o gol, ele deitou aqui no gramado e ficou. Ficou muitos minutos ali e agora de vez provavelmente deve ser substituído no meio campo do Operário. Aquela famosa lesão da vitória, né? Que ele vai ganhando tempo, ganhando segundos preciosos. Já se levantou ali, tá tudo certo com ele. Tem o arremesso manual, ele já se posiciona ali para receber o arremesso manual. Sobe de cabeça para fazer o corte mais uma vez o Castro. Bota para fora, é outro manual que favorece a equipe do Operário. 36 minutos deste segundo tempo. 1-0, Operário tá ganhando o jogo. Tem arremesso manual mais uma vez ali o Thales Olex. Abre a cobrança mais uma vez o Thales Olex. O arremesso é feito, joga para o campo de ataque. Ali no meio do caminho, o Rodrigo Rodrigues tenta fazer a proteção. Ela sobra com o Matheus Silva, devolve a ponte no campo de ataque. Matheus Reis não acha nada, sobra de bola com o Operário, lá pro lado esquerdo, vem pro ataque, vem descendo, vem carregando pro campo de ataque a equipe do Operário. Sobra ali pelo meio com o Rodrigo Rodrigues, Jaci, já recebe, domina, devolve pro Índio, só que muito forte, a bola vai para fora. É manual para a equipe da Macaca. O jogo tá tão sonolento hoje que a torcida da Ponte não cantou em nenhum momento. É isso, né? Ela não sentiu o jogo, né? A Ponte em nenhum momento ela deu mostras de que ela poderia vencer, que ela tinha alguma chance. Era só o placar de 0-0 que dava uma expectativa, mas com a bola rolando, é a pior exibição da Ponte que eu vi nessa Série B. E olha que ela já fez partidas muito ruins. Opa, foi falta em cima do Matheus Regis ali, hein?
O árbitro não deu nada, segue o jogo. Vem para o campo de ataque a equipe. Agora ele parou. E ele parou porque o árbitro estava na linha dele. O árbitro parou, olhou para ele, esperou ele anotar. Aí ele anotou o impedimento do ataque da equipe do Operário, que vai mexer mais 2 vezes, meu caro Antônio Lupe. 55, Jaci tá indo embora, entra o Joseph. Joseph, com a camisa número 30, tá no jogo. Sai o 72, que é o Thales Olex. Entra o 23, que é o Sáfio. É 23 mesmo, né? É 23. É Sávio. Sávio com a 23 na vaga do Thales Olex, a última do Guanais. Muito bem, tá aí. Estão aí, né, as substituições da equipe do Operário. Tanto o Rafael como o Nelsinho, ambos já trocaram tudo que tinha que trocar. 38 minutos desse segundo tempo. Trocaram bem cedo, né? 38, tem troca que é feito com 42, 43 para ganhar aquele tempinho, né? Vai trocar todo mundo antes. A ponte no ataque lá pela direita. Matheus Regis tenta a finta, o corte é feito, a bola vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Bola volta ali para dentro de campo. Aí lá o Matheus Silva para tirar a bola. Vem Elvis, toca na bola pro Matheus Regis, devolve no Elvis, linha de fundo, cruzamento, a grande área, sobe a zaga para fazer o quarto. E no perigo tenta sair jogando a equipe do Paraná, do Operário. Vem mais uma vez, tentava o Rodrigo Rodrigues, a bola passou por ele, ela sobra com Risso. Abertura com o Iago Dias, vem pro campo de ataque a equipe da Ponte. Encosta a marcação para cima dele do Pedro Lucas. Puxou, linha de fundo, preparou o cruzamento na área. A zaga sobe para fazer o corte. Vai Risso brigando. Aí, Risso. Chegou, deu um bico na bola, joga para a grande área. Com raiva. A defesa faz o corte, a bola volta com o João Gabriel. Bota mais atrás ali com o Matheus Silva que vem para o ataque. Devolve com o João Gabriel lá pela direita. É o Matheus Regis lá pela direita. O João Gabriel está do lado. Ele joga a bola com o Elvis, vai para a tabelinha, recebe de volta, invade a área, preparou o toque. Bola para fora, fica pedindo uma falta, o árbitro dá o escanteio para a Ponte e só, né, Lupe? E só. Escanteio para Macaca, Elvis vem para a bola agora, a torcida vem junto. Parece que a torcida acordou também aqui, hein? Parece que o torcedor acordou para empurrar a Ponte Preta para cima do Operário. É escanteio para Macaca, terceiro do jogo. Vem bola para a grande área, o Elvis está lá. O árbitro está aguardando, está esperando, o VAR deve estar analisando o lance do Matheus Regis aí na área. Para você, Lupe, tá na sua frente aí. Nada. Vai para a cobrança do escanteio, Elvis. Continua o VAR analisando. Vai mandar cobrar, não mandou esperar, agora sim. Mandou fazer a cobrança o Elvis, vai para a bola, aperta a direita, levantamento ali do meio da grande área. Sobe de cabeça para fazer o quarto sábio. Ela volta com o João Gabriel, deu um tapa na bola pro Elvis, lá na direita mais uma vez, ele faz a devolução com o João Gabriel ali no meio, João Gabriel joga pra grande área, Iago Dias fez o cabeceio ali pelo meio, chega o zagueiro, tá valendo nada disso, impedimento, tá anotado no ataque da Macaca, Lupe. E eu fiquei com a sensação que o impedimento do Iago, sim. Na hora que o João Gabriel rifa a bola pro ataque, o Iago Dias que cabeceia pra tentativa do Matheus Silva, ele já estava em posição irregular. Bola a favor do Operário, Rafael Santos vai colocar ela em jogo e eu aproveito para falar público e renda. Público, 3.775 torcedores, público total, 3.775, renda, R$ 73.490. Tiro de meta para a equipe do Operário, não, é a falta, né? O impedimento para ser cobrado pelo Rafael Santos. Ele bota no campo de ataque, o lançamento foi feito, vai cair daqui à frente da zaga Ponte Pretana. Sérgio Rafael faz o corte, devolve ali com o Iago Dias, tenta o domínio, tem marcação para cima dele do Sábio. Gira o corpo, a bola vai para fora, o arremesso manual que favorece a Macaca. Lado esquerdo que vai chegando com pressa é o Risso. Ele busca alguém para o passe, lá na frente, toca na bola. Quem recebe é Renato, devolve a bola. Ali pelo intermédio, pelo lado esquerdo, o Ramon recebe a falta, o árbitro para. O Ramon tenta pegar a bola, o jogador do Operário não deixa, a falta vai ser cobrada. Tem jogador do lado, vai tomar cartão, Rodrigo Rodrigues aí, Lupe. Mas também ele é chato, hein? Fica Imagina. Na frente da bola, não precisa disso. Apesar que o Operário tá ganhando, né? Então ele ganhou ali um tempinho. O amarelo, Rodrigo Rodrigues, é o 7 do Operário. Falta cobrada, Elvis com ela, toca na bola, lado do esquerdo. Fez o toque ali com o Risso. Tenta a fita, o Iago Dias pede falta, o árbitro que não foi nada. Não dá qualquer falta o árbitro não, viu, gente? Nós falamos lá no comecinho do jogo.
Não dá qualquer falta, não. Matheus Silva faz o lançamento, joga a bola para frente da grande área. Iago Dias sobe de cabeça. Renato fica olhando, zagueiro corta, ela volta mais uma vez ali com o Pedro Lucas. Tenta sair jogando, vem para fazer o domínio o Joseph. Toca na bola, sai jogando o Maxwell. Devolve lá pro lado esquerdo, tenta a finta, chega por baixo. Sérgio Rafael. Tá caído o jogador da equipe da Ponte ali. A bola vai lá com o Rafael Santos. O árbitro fica olhando, diz que não foi nada. Segue o jogo. Rafael Santos vai para a cobrança, vai para a reposição de bola. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Iago Dias faz o domínio, toca na bola mais atrás com o Risso. Para ajeitar a perna canhota, para buscar alguém para fazer o passe. Ele vem caminhando com ela. Devolve ali pela intermediária, já no campo de ataque para o Elvis. Tenta o lançamento, bate no zagueiro. Briga pela bola o Castro. Ela volta com o Elvis, faz o domínio. Mais uma vez, busca alguém para o passe. Recua com o Sérgio Rafael. Domina a bola perto da direita, deu um tapa nela para o Matheus Silva. Encontra ali pela intermediária o Ramon. Lá do lado direito, o João Gabriel recebe, domina a bola pertinho da lateral do campo, puxa pelo meio, faz o lançamento, tenta o toque de primeira, chegava lá para fazer a tabela o Castro, que estava lá do outro lado, mas ele jogou para fora, arremesso manual para o Operário. Gabi Castro, Ponte Preta, como você já salientou aí, pior partida da Macaca na Série B, pelo menos que eu tenha visto. Não, eu também, todo o Campeonato Brasileiro da Série B, do primeiro minuto ao último, se você espremer, não sai absolutamente nada. Nenhuma jogada bem trabalhada, mal posicionada em campo, então o Nelsinho precisa rever os conceitos e também saber mudar a partida, porque se taticamente não está funcionando, muda. Sai com 2 volantes, põe 3 volantes, termina com o esquema com 3 atacantes. Durante a partida você precisa saber mudar. Tá dando errado, tenta. O 6 por meia dúzia muitas vezes não dá certo, como hoje não tá dando até aqui. Se conseguir o empate é na base do desespero, da garra, da vontade, mas não é o que parece até aqui. 44 minutos e meio, vem para ataque mais uma vez o Operário, vem com o Maxwell, ele faz a proteção, tenta o toque do lado, joga de graça ali para a equipe da Ponte. João Gabriel já sai carregando, busca do campo de ataque, busca a Ponte Preta chegando, busca o gol de empate a Macaca, lá pela direita, Matheus Regis domina, perto da direita, rola do lado, João Gabriel recebe de volta, deixa curtinho, mais atrás com o Elvis, ele busca alguém para o passe, é o próprio João Gabriel, lá pela ponta direita, pinta o cruzamento, vem bola para dentro da grande área, sobe o zagueiro para fazer o corte, ela vai chegando, chega o Risso, dá um tapa nela, sobra ali pela entrada da grande área. Matheus Regis não consegue o domínio. 7 mais 7. Vamos a 52. Tem tempo ainda. Ah, não tem, não. Não tem. Pô, faz as contas aí pra mim, Gabi. Eu não sei fazer conta. Ô, Cabelas. É aqueles jogos que se joga até amanhã. Posso queimar a língua, hein? Vai queimar a língua, hein? Vem Ponte pro ataque lá pela direita. Elvis recebe ali pela intermediária. Prepara o chute, prefere o toque. O toque é feito aqui do lado esquerdo. Com o Risso, vem cruzamento para grande área, lá na segunda trave. O William estava lá para fazer o corte. Bola quica no gramado. Ramon de cabeça recua com o Sérgio Rafael. Já faz o domínio para colocar no gramado. Antes da chegada do Maxwell, já faz o passe com o Ramon aqui pelo lado esquerdo. O Ramon levanta a cabeça onde ele vai fazer o passe. Ali do lado. Opa! Ramon apontou para um lado, jogou para o outro. O Matheus Regis não entendeu nada. Bola passou por ele, o zagueiro fez o corte. E aí vem ali pelo meio para dar um tapa na bola. O Pedro Lucas joga para fora de graça para a equipe da Ponte. Tem jogador caído da equipe do Operário. Vai trabalhando. O juiz não quer nem saber. Não. Tá caído ali é o Pedro Lucas. Mas tá tudo bem, porque levantou e saiu correndo, viu, Lupe? Miguel. Tá tudo bem. Miguel. Vai trabalhando mais uma vez a Ponte. Lá no ataque, 46,5. Sobra de bola lá com o João Gabriel. Devolve no Matheus Silva. Vem ali pelo meio, toca na bola. Vai trabalhando mais uma vez a Ponte. Tocando de um lado, de outro. O Operário fica só olhando. O tempo vai correndo, o tempo vai passando. Vamos chegando a 47 minutos desse segundo tempo. Aí o Sérgio Rafael fala, vamos lá, gente. Sobra de bola mais uma vez ali com o João Gabriel. Devolve lá pelo lado direito. Vem a Ponte, vem com o Iago Dias, tenta o toque, vai para a tabela, recebe de volta na grande área. Sobe o William Machado para o corte. Elvis com o peito. A bola estava chegando lá com o goleiro, ficou doido o goleiro. O tal do Salve deu o bico da bola, tirou da mão do goleiro e jogou para fora. Arremessou manual para a Ponte. Quem sabe agora, Macaca?
Matheus Regis, domina, Risso, devolve, o passe é feito, curtinho, do lado, Renato, faz a abertura, devolve com Risso, para pintar cruzamento, sobra com o Elvis, tenta o toque ali pelo meio, no bate e rebate, vem a zaga do Operário para fazer o corte, ela sobra, de volta a saída de bola com a equipe do Operário, bota no campo de ataque, o árbitro para o jogo, o João Gabriel parou a jogada com a falta e recebe o cartãozinho amarelo, meu caro Antônio Lupe. Carrinho por trás, parou o contra-ataque, amarelo para o jovem João Gabriel, camisa 20, que entrou na vaga do Thomas, que começou como titular. Tá caído ali o jogador, parece que é o Joseph, tá caído ali no meio campo. É o 30, é o Joseph. Joseph. Pode ser Zé? Ou Jô? Fala, Gabi. E a Ponte nem no desespero ela consegue chegar, né? E você vê que tá tão errado, porque assim, sai o Gé e aí a Ponte começa a cruzar a bola na área. Então não faz sentido. Por que você colocou o Renato, que não tem a altura, não tem a estatura do Gé? Então até a leitura de jogo é equivocada dos atletas. Você tenta um tipo de jogada que a probabilidade de dar certo, ela é mínima, ela é muito menor. Se você tem o Gé lá na frente, ok, você tentar, ele pode brigar de cabeça, pode tentar... Mas com o Renato lá, ficar cruzando do jeito que a Ponte tá, você consagra os zagueiros do Operário. Pode dar certo? Pode, mas a probabilidade é menor. Renato deu um toquinho na bola ali. Se ele gira e sai correndo, ele sai com a bola lá na cara do goleiro. Mas ele parou, recebeu uma falta ali, viu, Lupe? Preferiu a falta, né? O Renato que entrou no jogo. O zagueiro alemão, camisa número 21, reclama da marcação da falta e é uma bola parada que pode ser fundamental para a Ponte Preta. Se com ela rolando a coisa não está encaixada, quem sabe na bola parada, Elvis e Iago Dias na bola. Estão os dois ali para fazer a cobrança, 49 minutos. Elvis na bola, também por ali é o Ramon. Elvis e Ramon, os dois estão ali na cobrança da falta. Ramon. Todo mundo na meia-lua. Elvis para a bola, levantamento, segunda trave. Sobe a zaga para fazer o corte. Renato tenta o toque, a bola tá viva ali pelo meio. Sérgio Rafael deu de chaleira, voltou para ele, protegeu a bola, tocou no Elvis, fez o passe ali da meia-lua da grande área. O Renato abre lá pela direita. Muito forte, teve desvio, não teve desvio. Teve desvio, todo mundo reclama do desvio. Lupe, você tá aí na frente aí, Lupe. Eu senti que também teve um leve desvio ali no jogador do Operário, mas o assistente marcou a posse de bola para o time paranaense. Foi o senhor Elcio, primo do Naldo Araújo Neves. Vamos chegando a 50, hein? Vamos chegando a 50 minutos. Daí o toque CBN marcando 50. Vamos a 52 neste segundo tempo. Faz o arremesso manual. A equipe do Operário vem pro ataque. Sobe a zaga na ponte para fazer o corte. Ela vem pela meia. Tabelinha feita ali com o Rodrigo Rodrigues e o Joseph. Lançamento no ataque. No meio do caminho, João Gabriel corta, mas ela sobra com o Rodrigo Rodrigues que bota na frente. O lançamento é feito. Sai Pedro Rocha. Bola no gramado. O auxiliar tá dando a falta ali em cima do Pedro Rocha, porque ele estava com a mão segurando a bola. O Joseph deu um toquinho na bola, cometeu a falta ali. Passamos de 50, hein? Matheus Silva despacha para o campo de ataque. Joga lá na frente, quem responde é o alemão. Bola vem pela meia. Dá um bico na bola ali, o Maxwell. E o árbitro dá cartão para o Renato, é isso, Lupe? Confere. Renato amarelado. Parou o jogo. 1-0, o Operário tá ganhando, hein? Mal tocou na bola e recebe cartão, né? Pois Ele é. entrou, fez uma finalização, sem total ritmo de jogo e ainda recebe cartão amarelo. Último giro do ponteiro aqui no Moisés Lucarelli. Tá dando Operário. O gol saiu a 28 minutos desse segundo tempo. Daniel Lima, primeiro toque, aliás o único, viu? O também, único toque do Daniel Lima na bola. Mas vai subir de cabeça aqui. O Risso deixou passar, a bola bateu no Daniel Lima, voltou, o Risso cortou, o Elvis brigou, o Índio chutou, bicão na bola para fora do campo. Vai sair de linha de fundo, 51 minutos e 40. Vai jogar lá pro ataque, é o último suspiro da macaca. Pedro Rocha joga lá pro campo de ataque. De cabeça ali pelo meio, o Joseph não acha nada. O Elvis briga pela bola. Toca nela, faz abertura pro João Gabriel.
lá pela direita, rola na linha de fundo, na ponta direita o Iago Dias, encarou a marcação, foi pra cima dele, ficou apertado ali, tenta o cruzamento, bate no zagueiro, recua mais uma vez com o João Gabriel, agora sim vem cruzamento pra dentro da área, William Machado de cabeça faz o corte, mais uma vez o toque é feito, apita o árbitro! Fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 0 para Ponte. Operário. 1 para a equipe do Operário. Onze horas 27 minutos, a Ponte Preta é derrotada no majestoso no Moisés Lucarelli, derrota essa, a primeira de Nelsinho Batista sob o comando da Macaca nesta volta em 2024. Seu destaque final aí do gramado, Lupi. Próximo jogo da Ponte, sexta-feira, que vem contra o Santos na Vila Belmiro. Muito obrigado, Carlos Cabela. Domingo você tá na transmissão do Guarani, né? Exatamente, até lá, grande abraço. Valeu, Gabi Castro. Chama atenção a queda de produção da Ponte nos últimos jogos, principalmente hoje, né, Gabi? Derrota que já vinha se desenhando, péssima atuação de todo o grupo Ponte Pretano. O técnico Nelsinho Batista vai ter que reunir a rapaziada. Tem muito que corrigir do sistema defensivo até o ofensivo, viu, Chaibe? É isso aí, e com essa derrota, Ponte Preta se mantém na 13ª colocação, 28 pontos ganhos. Pode ser ultrapassada ainda pelo Botafogo nesta rodada. 23 horas, 28 minutos, a repercussão dessa derrota da Macaca. Você escuta, você tem no CBN Esportes na segunda-feira. Vamos falar muito dessa derrota da Macaca e também do jogo do Guarani no CBN Esportes na próxima segunda-feira, 11 horas da manhã. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Mais uma vez, no domingo tem mais transmissão da CBN com Guarani e Botafogo, Botafogo e Guarani. Muito obrigado, esperamos você. Até lá, um forte abraço para você. Valeu! Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta. Operário. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne.